podcast Logo Não é Marca, um podcast em que o branding é a grande estrela. Fala, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite com vocês aqui. Me apresentando para quem está chegando de paraquedas, eu sou Zé Valderi, sou diretor criativo da Osla, uma empresa que trabalha com negócios, marca e publicidade. E compondo nossa banca por ordem alfabética, nós temos Diego Costa. Por gentileza, Diego, se apresente. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Diego Costa, sou jornalista de formação, trabalho com construção de marca, branding, e a gente cuida aí de gerenciamento de crise e comunicação das empresas que atende. E vamos hoje conversar um pouquinho mais sobre esse mundo que tanto nos interessa. Olá, aqui quem está falando é Silvio César, sou diretor de arte, publicitário e me especializei também em branding. E vamos falar hoje sobre esse mundo louco assim, em que estamos e esses acrônimos que se acumulam, né? Para quem não está entendendo, né, o que estamos falando, né, porque eu nem introduzi o episódio, nós estamos no episódio número 19 e nós vamos falar na comunicação no caos e como sobreviver a ele. Nós vamos falar sobre o mundo Bunny, esse mundo que para muita gente talvez nem conheça essa nomenclatura. Eu vou trazer aqui um breve contexto para vocês. Eu estava atendendo um cliente e conversando com ele, ele virou para mim me indagando, falando: Zé, o que está acontecendo com as pessoas, com a população, com os clientes, com o mundo? Parece que está todo mundo louco, está todo mundo fora da casinha, está todo mundo difícil de se entender o que está acontecendo. Eu falei: não, gente, a gente está vivendo no momento, né, no mundo Bunny, e eu notei que para eles era uma sigla confusa. Para quem não conhece a sigla, né, a sigla foi desenvolvida por um antropólogo chamado Jamais Cássio, e é um acrônimo para, eu não vou falar o acrônimo em inglês, mas em português é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O que esse acrônimo ele significa? Ele significa que hoje a nossa população, a nossa sociedade, ela está sendo pavimentada em cima dessas 4 palavras. A gente vive num mundo de fragilidades, num mundo que está extremamente ansioso, que ele também não é linear, ou seja, cada vez mais aquilo que poderia ser uma tendência, ele se torna imprevisível e incompreensível. E aí vem a questão de por que estamos trazendo esse tema no podcast de hoje. E como comunicadores, nós temos que entender como trabalhar nesse mundo, né? E uma das coisas que eu mais gosto no Logo Não é Marca é que nós não estamos aqui para ficar analisando apenas as campanhas do momento, o que está no hype, mas a gente funciona também muito como uma forma de, academicamente falando, de ser uma cadeira de extensão de uma faculdade, digamos dessa forma, né? Desculpa até a presunção, mas seria o quê? A gente trazer para o mundo real, né, para aquele estudante universitário de publicidade, jornalismo ou de áreas afins, marketing, administração, o que está acontecendo e como a sociedade conversa sobre isso, né? Porque esse é um termo, né, o VUCA, o BUNY, são termos da psicologia, mas que afeta o mundo como um todo. Então, para que a gente possa facilitar, e antes de avançar, eu te peço que, se você está escutando esse podcast no Spotify ou no YouTube, que você deixe seu legal, seu joinha e você compartilhe. Nós temos também um perfil no Instagram que está um pouco capengando, mas eu me comprometo a colocá-lo em dia. A gente está colocando vários cortes, o Silvio faz os cortes do podcast e são cortes assim, bem cirúrgicos, realmente, com falas bem interessantes. Então, o nosso modelo é esse, né? A gente não está aqui pensando, visando um crescimento exponencial, mas muito mais em trazer papo que faça sentido para a nossa sociedade, para publicitários, para comunicadores, para jornalistas, para áreas afins. E trazendo também aqui o nosso pedido de perdão, porque hoje John Igor Valverde não pôde comparecer, está enfermo, está com uma dor de cabeça muito forte, persistente, além de uma situação, um quadro viral. Então, ele não pôde estar conosco nesse episódio, mas Deus quiser, no próximo estará com a gente. Vamos lá, gente. O que a gente vai começar a fazer, né? Eu vou dividir, como eu aprendi uma frase esses dias, que eu vou transformar o boi em bife, fatiar o boi em bife. Começando pelo primeiro, que seria o frágil, e a gente trabalha com a ilusão da solidez. Nesse cenário, sistemas que parecem fortes podem quebrar subitamente. Para marcas, a fragilidade significa que uma reputação de décadas pode ser abalada por um único erro viral. Exemplo, Nike. Não somente o Vai Brasa, mas
No The News saiu uma matéria já tem um tempo, nós estamos gravando esse podcast em abril de 2026, mas acredito eu que foi em março que a Nike perdeu uma grande fatia de mercado por tentar se posicionar somente no digital e por querer agradar muito mais a um ecossistema de produtos vintage do que produtos de performance. E ela perdeu o mercado para grandes marcas e novas marcas entrantes. Então, discutimos agora nesse primeiro ponto a ilusão dessa solidez. O fato de você ter uma marca com anos de mercado não significa que você é imbatível. E jogando essa bomba ou jogando esse problema, eu trouxe Nike, mas eu acredito que tanto o Diego quanto o Silva tem outros exemplos para poder compartilhar. Eu trago para vocês. Quem mais vocês conseguem analisar o que pode ser uma fragilidade falando de comunicação, falando de marca e esse monitoramento constante que devemos ter? Por gentileza, meus queridos, vamos conversar sobre esse universo frágil das marcas e da comunicação. Então, você falou da Nike, né? Me lembrei que recentemente a Nike se envolveu mais uma polêmica, né? Que foi na maratona de Boston, né? Que ela colocou cartaz dizendo assim, né? Que, numa tradução grosseira, assim, que corredores são bem-vindos, né? Caminhantes são tolerados, né? Então, que as pessoas não costumam. Muita gente que vai para essa maratona só para andar mesmo, né? Só para zoar, só para se divertir, né? Aí, isso é bem antipático da parte da Nike, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a Nike agora está se especializando em atravessar a rua para escorregar na casca de banana. É porque a Nike, ela criou um problema com ela mesma, né? Porque, assim, a não vinculação ela trabalhar com o mercado vintage, né? Ela está concorrendo com ela mesma, porque ela quis surfar numa onda que foi criada baseada na construção de marca que ela fez ao longo dos anos, de ser hypada em alguns produtos de edição limitada e funcionar com uma grande bolsa de valores, né? Esses produtos, em que a gente tem, às vezes, um sneakers que vale $100 mil, né? De uma edição limitada, ou que foi usado em um filme específico, né? E aí ela querer surfar nessa onda para tornar isso uma parte do negócio principal dela e a vinculação dela é um erro de concepção, né? Sem contar com o afastamento da marca com a comunidade, né? A grande sacada de complemento de publicidade que foi acompanhado dos atletas para a década de 90, começo dos anos 2000, do Just Do It, né? Só faça, que era exatamente a construção que todas as marcas que trabalham com tênis hoje em dia querem se vincular, que é de você estar se relacionando com a estrada, com o asfalto, de você ser você, o competidor é você, né? E tudo é voltado para você e como você trata o esporte como uma parte que é inerente a você e que é uma decisão sua de só fazer, né? Vá lá e faça. Ela criou todo esse conceito, ela sempre foi feliz nesse retorno e ela começou a querer visualizar outras linhas de marca como se isso fosse acoplar mais e ela, na verdade, estava destruindo a fundação dela, né? Em termos de comunicação, né? Tem até um filme do Mel Gibson, que da década dos anos 2000 também, se eu não me engano, que ele é um empresário, publicitário e leva uma descarga, um raio e tudo. Ele começa a ouvir os pensamentos. Ele começa a ouvir os pensamentos de todo mundo e ele cria uma campanha da Nike no meio dessa história, que é justamente isso. Que ele vai ouvindo os pensamentos das mulheres, ele começa a ouvir os pensamentos das mulheres. E ele vê as frustrações das mulheres e como elas resolvem essas frustrações até na questão de um esporte como correr, né? Então ele ouve os sentimentos da mulher quando ela vai correr. E aí ele pega a ideia disso e coloca na campanha. E a campanha é só ele falando o pensamento que ele está ouvindo da mulher, que está próxima dele na criação lá. Que é, só sou eu e a estrada. Eu faço isso num horário que eu acordo porque é a coisa que me faz vencer todos os dias logo no começo do dia. E a campanha toda é só essa. E aí finaliza com Just Do It, que é mais ou menos a tradução do que a Nike fazia na época, né? Só lhe dando aqui um adendo, o filme citado por Diego, do que as mulheres gostam, é do ano 2000. E só aí fechando, antes do Diego abrir, né, tocar fogo no parquinho, a gente está gravando esse episódio dia 24 de abril de 2026. E no The News, há 7 horas atrás, eles trouxeram uma matéria dizendo: Nike anuncia 1.400 demissões enquanto tenta recuperar vendas perdidas. É sobre isso. Então, Diego, joga teu querosene e vamos pra cima.
O reflexo de você não cuidar da sua comunicação e de como você trabalha os pontos de comunicação de todos os seus públicos com sapiência, é isso aí. Bom, o querosene é o seguinte, quem é que não tem uma marca ou uma empresa ou um trabalho conectado com uma plataforma que se chama Instagram ou TikTok? Difícil. Pronto. Tá todo mundo ligado. Se qualquer uma delas parar de funcionar hoje, o que é que acontece com o mundo? Caos. Bicho, muitas lojas, muitas empresas vão quebrar só por causa disso. Perfeito, tá aí a fragilidade. A maior fragilidade que a gente vive hoje é essa. Essa dependência, né? O TikTok lançou há alguns meses atrás o TikTok Shop no Brasil, e no dia que lançou, no primeiro dia, ele vendeu 5 milhões de dólares, no dia que lançou. E daí foi só expandindo. É perfeito, ótimo, excelente plataforma, nova. A gente tem shoppings na China que são trancados, que todo mundo entra em cada uma das lojas, liga a câmera e fica passando um produto atrás do outro. E cada uma dessas lojas está vendendo online pela rede desde né? E pelo TikTok. Como é que se garante um seguro contra essa fragilidade? Isso também só mostra que cada vez mais essas redes sociais estão deixando de ser sociais, né? Não é assim, é um pé na jaca mesmo na parte de vendas, né? São shoppings mesmo, assim, shoppings online. Mas vai além, Silvio, tipo assim, o que o Diego trouxe, né, tipo assim, a lente que eu alcancei por exemplo, diferente de um site, o que eu vou fazer uma analogia bem grosseira. Site é a sua casa própria. Sim. Você comprou, você tem seu site, você tem seu domínio, seu servidor, seu provedor, não sei, é seu. Você tem uma página numa rede social, num TikTok, no Instagram, no Shopee, no Mercado Livre. Se essa empresa amanhã simplesmente decide sair do teu país, ou decidem que ela tem que sair do seu país, ou por algum motivo ela quebra, que a gente não tem noção das fragilidades, a gente acha que muitas vezes elas estão dando lucro, às vezes não tá dando, e ela quebra, morar de aluguel sem contrato, cara. Uma empresa dessa é morar de aluguel sem contrato. Então, a pessoa que estabelece uma carreira como vendedor, que ganha comissão trabalhando dentro do TikTok Shop, dentro do Shopee, de uma empresa dessa, um afiliado, né? É uma situação que, tipo, se essa plataforma cai, sai do ar, você tá realmente ali, tipo assim, você perde a sua renda naquele dia. Sim, tem tudo a ver. Inclusive, até nós já discutimos algo assim sobre isso, né, quando a gente falou dos insights da NRF desse ano, né? Que um deles é essa construção do seu próprio espaço, né? Você, ao invés de você alugar o espaço dos outros, você cria o seu próprio espaço, né? Porque realmente existe esse perigo, né? Que vai que ele muda de repente eu mudo uma linha das minhas diretrizes, aí tudo que eu fiz vai por água abaixo. Assim, que eles podem fazer isso. Podem. É deles, não é nossa. Aí eu pergunto para vocês, né? Então, como é que vocês dois, né? Eu jogo para vocês, eu vou contribuindo aqui, né? Mas como vocês dois acham que a gente pode construir marcas fortes, resilientes, flexíveis, que não dependam de uma única verdade de mercado, no meio dessa situação toda. Não fiquem independentes de uma verdade de mercado, como é o caso da Nike, que era basicamente o foco dela era para ser corredores, ela perdeu uma fatia violenta de corredores, de pessoas esportistas, para investir no vintage, investir no saudosismo, ou como a gente trabalha com essa situação, por exemplo, no TikTok, no Shopee. Como é que a gente pode construir hoje, ou trabalhar hoje marcas que não dependam disso? Porque, por exemplo, eu tenho um cliente que está pensando em começar a trabalhar, montar uma loja nessas plataformas para tentar fazer live marketing, vender também. O problema é porque é mais um em meio a 600 milhões, né, de marcas que fazem live marketing, né? Assim, cadê a diferença, né? Assim, vai ser no preço mesmo? Vai ser na conveniência, né? Porque eu não vejo isso como sendo, assim, pode vender pra caralho, mas eu não vejo isso escalando, assim, com o tempo, como sendo algo saudável pra construção de marca, né? Se é que interessa isso, né? Assim, se é pra vender, tudo bem, vá lá, seja feliz, né? Mas, assim, eu vejo nisso, nesse sentido. Eu acho que tem que fazer uma análise como se fosse uma banca de apostas mesmo, uma agência de valores, um trabalho que você está jogando como se fosse poker. Você nunca vai all-in. Você nunca vai com todos os seus recursos. É mais uma estratégia.
Funciona para todo mundo? Não, não funciona. O medo é que esse medo, né? Esse medo todo acaba aposta all in, né? Minha ficha Pois disso. ou você ficar viciado no resultado, né, também, porque você Exato. pode não ter esse canal de venda, você abrir esse canal de venda dá muito certo, ele funcionar, mas ele é um canal de venda, como a gente acabou de falar aqui, ele é comandado por uma empresa que não é a sua, você é produto dessa empresa. Exato. Como você está pagando para ter retorno financeiro com isso, você precisa que você está atrelado às regras e detalhamento do que essa empresa rege para você. Então, você não pode colocar isso como 100% do seu negócio. Aí, Diego, tu como um cara que trabalha muitas vezes blindando a marca, a comunicação, tem como ter um plano de contenção? Tem O como plano de contenção a gente já falou mais ou menos aqui, né, em alguns episódios da gente, né, que é a questão de você ter a sua base, e hoje em dia a base se traduz muito pela comunidade que você cria, né? E essa comunidade ela tem várias vertentes de como é que você cria ela e de por que ela tem que se tornar ativa e é um ser vivo, né? E é o seu ativo mais importante, porque você está atento ao que você está construindo de relacionamento. É o que o exercício, usando ainda como exemplo aí o nosso exemplo do episódio, a Nike, é o que a Nike não fez, né? É colocar de lado assim, é deixar a soberba do que você criou ser mais forte do que ela é realmente. Porque existe a fragilidade, não importa o seu tamanho, né? A fragilidade está aí, a fragilidade é só você fazer um movimento errado. Se você fizer um movimento errado, você pode quebrar, mas se você estiver atento sempre à sua comunidade e como ela está respondendo, perfeito. O canal que pegou o que a comunidade criou por amar ela e dizer assim, nossa, o teu produto é tão bom que as edições limitadas que tem, que tudo que você cria funciona para mim como uma edição de colecionador. E além disso, eu também, mas isso é uma fatia do mercado, e o resto, e a renovação desse mercado é do congresso que a gente estava falando também nos nossos outros episódios, né, de comunicação. A análise dos dados, cada vez mais intrínseca, né? E uma empresa do tamanho da Nike não pode deixar esses dados ficarem subjugados, né? Eles têm que estar em primeira mão, eles têm que estar em atenção. A gente, não é à toa que a maioria das empresas de porte e as que estão sendo construídas de uma forma que converte mais, elas estão tendo diretores que são voltados só para a comunicação, estudo de relação com o consumidor e como é que os pontos de comunicação dele, como é que esses pontos estão sendo bem traduzidos em todos os aspectos, né? Porque essa atenção é o que vai fazer você, claro, e não é só atenção, né? Atenção e agir. Eu acho também, sabe, que isso também acaba tornando uma certa paranoia, né, das marcas, né, em investir em redes, né, porque se for para vender, né, se for para participar dessa onda de vender online, como é que é? Live marketing, né? Live shops. Exatamente, porque isso acaba, você vai ter que gastar mais dinheiro com isso. Tipo assim, você vai ter que se esforçar para ficar sempre atendendo uma curva crescente de vendas, né? Se você não se investir mais dinheiro, essa curva cai, porque chega a marca concorrente e passa você. Aí fica nessa corrida eterna, entendeu? Eu acho que as plataformas acabam por estimular essa paranoia de você sempre ter que estar investindo, sempre ter que estar lá, sempre ter que estar postando, porque senão vem o teu concorrente, passa você. Que cai muito bem dentro da lógica do Bunny, né? Que deixa as pessoas que é a parte do A, né? Do ansioso, né? Esse lado volátil, né? Desse termo, né? Ele surgiu também por causa da pandemia, né? Do 11 de setembro, né? Assim, que jogou na cara das pessoas que existe uma coisa chamada cisne negro, né? Que até quem discorre mais sobre isso é o autor Nassim Taleb, né? No livro, né? O Antifrágil, então a lógica do cisne negro, né? O que é o cisne negro? É aquele evento que acontece, ninguém espera e muda tudo. Basicamente é isso, né? E isso acontece tanto na vida real, né? Como esses grandes tragédias, como também nas marcas, né? Por exemplo, a bomba que cai em cima de uma Nike agora, né? Por causa de um erro estratégico, né? Que agora era resultado, ela teve que demitir mais de 1.000 pessoas, porque o lado quem sempre perde é o lado mais frágil, né? Na empresa. E é interessante que, por exemplo, minha esposa dava uma palestra hoje para um grupo e ela citou o exemplo da Kodak, né? E eu comentei com ela depois da palestra, falei, eu acho que o discurso tem que ser ajustado para o seguinte ponto: a Kodak, como marca, ela perdeu o território, como negócio ela ainda existe, é tanto que
Eu tinha lido uma matéria esses dias que ela ia fechar um polo e ela desistiu de fechar porque, me corrijam vocês que entendem mais do que eu, quem dirigiu o Oppenheimer foi o Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan fez todo o filme no IMAX, né? Ele foi todo realmente com película, né? Então, outros diretores também estão voltando a trabalhar mais com o filme. Então, a Kodak ia fechar um polo de produção desse material, desse fotolito, desse negócio, e desistiu porque a demanda aumentou muito. Aumentou, parece que foi 800% a demanda deles, por causa de que a maioria está voltando a querer produzir filmes com esse tipo de estética. Então, eu comentei com ela, então a Kodak, ela morreu, digamos assim, como marca, ela encolheu, né? Porque tem uma frase que a gente aprende muito na propaganda, na publicidade, que é ou o negócio cresce ou ele encolhe, não existe uma estagnação, não existe um momento que você parou ali no tempo. Não, agora eu conquistei aqui essa posição, não preciso mais fazer nada. Não, como tudo na vida, se você malha, você faz um exercício físico e você atinge uma meta de peso, atinge uma circunferência que você gostaria, se você não continuar exercitando, aquilo ali tende a equilíbrio, não vai travar naquele negócio. Então isso serve para tudo. Então a gente viu esse movimento com a Kodak, né? E é interessante a gente falar sobre fragilidade, porque, por exemplo, algo que está voltando para a moda são os fones de ouvido com fio. Sim. Então, e nós temos aparelhos telefônicos, entre outros devices, que já não tem mais o plug para fio. Então, como fica? Será que vai existir uma adaptação? Vai ter um retrocesso nisso? Para mostrar para a gente que essa fragilidade ela existe, né? Ela está muito latente. A gente não pode negligenciar que é importante ter uma flexibilidade, né? A gente não existe uma verdade única, não existe assim, cara, eu vou apostar minhas fichas. Eu acho que o mais cauteloso é você pulverizar. Você não tem como colocar tudo na mesma caixa, né? A história do colocar todos os ovos na mesma cesta. E dito isso, meus senhores, a gente entra em quê? Isso mostra que a gente está num mundo totalmente ansioso. E o consumidor está no limite. É tanto que, como a gente comentou agora, né? O fone de ouvido. E aí entra uma questão que eu trago para vocês. Marcas que acolhem, ou seja, marcas que elas querem criar uma conexão com as pessoas, que elas querem vender um estilo de vida, que elas querem vender uma confiança, um alívio. Como isso pode ser sustentável, né? Eu digo por causa do perigo que o marketing sempre traz da escassez, né? E a gente está vivendo exatamente esse povo ansioso. Como é que essa comunicação ela pode ser empática com essa galera, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? O que vocês podem pensar? Porque as pessoas esperam que as marcas elas sempre se posicionem em relação a tudo, né? Mas depende de onde você está inserido, né? Se bem que... É porque, assim, eu encaro essa questão do aspecto da ansiedade muito voltado justamente por essa questão do bombardeamento de informações que a gente tem diariamente, em todos os canais, em todo momento, em todas as esferas de contato que a gente tem com a realidade, né? Então, por mais que você não seja uma pessoa que trabalhe com comunicação, você ouve notícias sobre o governo, sobre a guerra, as guerras que estão acontecendo no mundo, sobre o mercado de ações, sobre a volatilidade do dólar e do euro, sobre a movimentação do Big Brother, sobre o que aconteceu com a Virgínia e o Vini Júnior, sobre quais são os resultados da campanha dos jogos de futebol do país, você gostando ou não de qualquer um desses assuntos que eu acabei de falar. Mas, Diego, eu vi com uma pergunta para ti, porque para a nossa audiência, né, nós somos 3 caras, 40 mais, né? Então a gente veio de uma era pré-mídia social. Então o Diego, com certeza, ele pegou um momento que se tivesse, por exemplo, um cliente dissesse, pô, tô tendo uma crise aqui, houve um problema na minha marca. O Diego, bem relacionado como ele vai redigir ali uma nota, ele vai pensar ali numa nota de esclarecimento, pelos contatos que o Diego tem, ele vai enviar para os jornalistas ou para os jornais impressos, vai publicar no site ali, no horário comercial, aquela nota de defesa ou de repúdio em relação a essa situação que ocorreu com o cliente X. Mas a gente vive num mundo hoje que as pessoas esperam uma resposta imediata. Então, como
como lidar com isso? Né? Eles querem não só uma resposta imediata, mas que eles querem uma segurança nessa resposta. Né? E às vezes o imediatismo não tem como você garantir uma segurança que aquilo é 100% correto. Eu acho que a marca pode se posicionar como o adulto da sala, né? Gente, calma. Primeiro, calma, entendeu? E vamos pensar no que está acontecendo e vou dizer o que vai acontecer. Assim, porque se posicionar realmente como o adulto da sala. Porque as marcas não podem se render a essa ansiedade, né? Tem até uma expressão em inglês, né? Que é o tal do FOMO, né? Que é só do Fear of Missing Out, né? Que mostra muito isso que o Diego falou, né? Esse bombardeio de informações, né? Você se sente meio que obrigado a estar por dentro de tudo. Se não está por dentro de tudo, você está completamente por fora, né? Assim, as marcas podem simplesmente dizer, gente, relaxa, né? Calma, não é assim, não. Tem muita gente fazendo justamente isso, né? Porque é a relação pendular que a gente já conversou aqui algumas vezes, né, nesse podcast, que é uma relação que sempre volta a gente a falar, porque é assim que o ser humano trabalha como sociedade, né? Existe esse movimento pendular de que é exacerbado por um lado e o outro sempre aparece de contra ele para poder combater. Então, quando a gente vê essa questão do exacerbado da tecnológico, né? Que traz diversas vertentes de resultado, como o brain rot, né, que é o apodrecimento cerebral, sistemas que a gente está vendo cada vez mais, né, a geração mais deficiente de raciocínio da primeira vez na história do que a anterior, né, a gente tem estudos, né, psicológicos e psicoterápicos que estão correlacionando que a nova geração não tem o mesmo entendimento e aprofundamento de conhecimento que a geração da gente, por exemplo, tem, né, comparativamente, né, quais são as habilidades que estão sendo traduzidas, né, a gente tem uma geração de funcionários e de colaboradores, de trabalhadores, de pessoas que estão no mercado, começando a trabalhar no mercado, que não entendem, que não estão entendendo muito bem como é que realizam suas funções, porque uma boa parte delas está colocando quais são os problemas que elas estão enfrentando diariamente numa inteligência artificial que vai traduzir o que é que ela tem que fazer, ela vai fazer automaticamente ou vai repassar a solução que foi dada pela inteligência artificial para um setor mais sênior de dentro da empresa ou de correlação de trabalho que ela faz. Não necessariamente ela está entendendo o que é que está sendo feito. Então a gente está passando por uma geração de pessoas que tem um mega potencial de utilizar, mas não está utilizando por questão de sim. Se tem o mais fácil, para que eu vou trabalhar para entender por que essa solução é que tem que ser a viável? Por que eu vou ter que trabalhar para entender que a solução de resolver esse problema é por esse caminho? Se eu coloquei o prompt, ele me deu o retorno e eu estou repassando para um setor mais sênior que vai executar esse prompt do que eu passei, e a minha função era só falar o que é que tinha como resolver o problema, ou só executar essa função para esse problema ser repassado para outra função que está há mais tempo no mercado, ou está mais tempo nessa empresa e vai resolver. Então, a gente está caindo num grande problema que ele se conecta com muitas informações, né? A ansiedade, a tecnologia exacerbada, a população ficando mais velha, a população mais nova não conseguindo entender quais são os processos que tem que executar para chegar nas soluções dos problemas, e está repassando isso para inteligências artificiais, né? E aí você vai chegar num momento que vai acontecer o quê? Né? Essa fragilidade, essa ansiedade está conectada a isso, né? Essa sensação de que está todo mundo meio louco é porque a gente não tem uma compreensão do que está realmente acontecendo, que a gente está no meio de um processo. A gente não está numa geração, a velocidade dessa tecnologia está fazendo com que a gente evolua processos de execução e aí sociais e de trabalho, que são muito mais rápidos do que todas as evoluções desde a Revolução Industrial. Verdade. Todos esses processos eles tiveram muito mais tempo para poder ser aceitos pela humanidade, serem trabalhados em sociedade, eles serem condensados por maiores erros ou acertos que tiveram, eles tiveram mais tempo para eles serem trabalhados dentro da composição da sociedade. Então, esses termos, esses acrônimos que a gente está conversando aqui, eles tiveram, da Segunda Guerra Mundial para agora, tiveram 2. Agora, de agora para recentemente, tiveram mais 4 criados, porque é um em cima do outro sendo criado, porque a evolução está rápida demais. O pós-moderno já aconteceu e o pós-moderno é ele é frenético. Ele está causando evoluções que a gente não sabe como é que elas vão se comportar no futuro, porque as repercussões delas elas só vão ser sentidas
geracionalmente. Então, provavelmente quando a gente estiver já entrando para o que pode ser a terceira idade, a gente também não sabe como é que vai ser exatamente, porque tem evoluções médicas e de sociedade que a gente não tem como compor. O que a gente vai ver desse resultado dessas evoluções contínuas, né? E onde isso vai parar, né? Que elas estão agindo muito rápido, em todos os formatos da sociedade. Aí isso causa essa sensação pendular, que as marcas estão se posicionando para voltar para essa época em que não tinha essa velocidade. Aí é década de 90 e 80 sendo vangloriada, trabalhar coisas feitas à mão, momentos em que você está presente no momento. É por isso que corrida está viralizando mundialmente, né? É porque é um momento que você não tem como acelerar, ele não tem uma tecnologia que vai fazer, você não vai correr uma maratona mais rápido. E ninguém vai correr por você, né, meu? E ninguém vai correr por você, exatamente. Você não tem como repassar isso para um IA, né? Se você repassar, você não está fazendo a corrida. Então, não tem sentido. É a mesma coisa que faz a Coach, né? A marca de bolsa, que a gente já falou aqui também, criar um clube do livro, que é para você voltar a parar e ter o seu momento, né? Então, esse mercado de wellness que está explodindo globalmente, aqui no Ceará, a gente tem diversos empreendimentos imobiliários que já firmaram acordos. O Clube Med acabou de assinar um acordo bilionário para fazer um resort que é só voltado para o bem-estar em Beberibe. E vai acontecer. E aí, iguais a esses empreendimentos, isso está se espalhando mundialmente, que é simplesmente para voltar você ao seu modo humano, de tempo humano, né? De um momento em que as coisas não funcionam na velocidade de um prompt de IA, né? E isso reflete em todos os aspectos da sociedade. Eu publiquei até recentemente no meu LinkedIn, né, uma matéria aqui do Sandbox, né, falando aqui sobre esse ponto que o Diego falou, né, que é falar sobre o futuro da estratégia no Brasil, né. Foi uma pesquisa realizada tanto por eles quanto a BBDO e o grupo de planejamento, né, que fala disso aí, né, que esse uso de IA, essa busca de soluções de estratégia mais rápidas e pouca pesquisa realmente de campo e pesquisas qualitativas, né, que são as que trazem os insights que interessam, né, assim, muito mais desktop research do que tirar a bunda da cadeira e achar essas respostas, né, é muito disso, né, essa pressa, né, essa ansiedade de você entregar resultados logo que o cliente está pedindo e tal, acaba prejudicando a qualidade desse resultado final, né, dessas estratégias. E bate muito nisso que o Diego falou, né? É um reflexo dessa ansiedade toda, assim, essa falta de critério. Beleza, mas a gente está focando aqui num ponto. Mas e quando a gente começa a focar, por exemplo, no seguinte ponto, né? Que a gente vinha de uma comunicação que vendia muito um estilo de vida, e agora essa comunicação está mais voltada para vender uma confiança, um excesso de tipo assim, de acolhimento, como o Diego bem trouxe, né? Marcas como a Coach, a Mil Mil, estão lançando Clube do Livro, né? Uma forma de trazer um acolhimento, desacelerar o fim daquele marketing mais agressivo do últimas unidades, aqueles gatilhos de escassez, e as marcas comunicando mais essa empatia. Aí eu pergunto para vocês, né, que são pessoas que também estão no mercado, eu estou no mercado de Santa Catarina, mas o mercado de Fortaleza é um mercado muito aquecido e muito agressivo e rápido em transformações. Vocês acham que são situações que elas vão se sustentar, ou assim como o Bani na sua letra principal, que é o frágil, isso vai acabar mudando, vai voltar a ser outra coisa, né? Vai trazer outra perspectiva. Eu digo porque, por exemplo, né, esses condomínios que estão construindo 2, 3 piscinas, quadras, pistas de corrida, e se a próxima geração já não valorizar mais isso e valorizar outra coisa, como, por exemplo, a gente tem visto no movimento de São Paulo, onde as pessoas estão saindo da capital e indo para cidades menores. O que acontece em Fortaleza, onde o Eusébio, que até então era onde tinha sítios e chácaras, se tornou residência principal de muitas famílias. Exatamente. A segunda moradia que a gente vendia aqui em Fortaleza, uns 6, 7 anos atrás, que é o que você pode falar das praias que são próximas da cidade, que as pessoas vendiam os apartamentos como uma segunda moradia, como uma moradia de férias, casa de praia, até para você alugar Airbnb ou alugar
como uma fonte extra de renda nos meses que você não vai estar usando, você passa o resto do ano trabalhando e morando na cidade, hoje em dia estão virando a primeira moradia das pessoas. E esse movimento é uma coisa que vai ser cada vez mais forte, mas eu acho que é muito para a nossa geração, essa concepção, né? Para a nossa geração, assim, de 35, 40 mais e tudo, tá mais correlacionado com esse pessoal, que tá aumentando, né? A gente está tendo mais longevidade das pessoas, né? Então a gente vai ter um público mais envelhecido, já é uma tendência mundial, no Brasil não deixa de ser também, né, o cuidado com a saúde e tudo, e todos os avanços de tecnologia da medicina e de correlação a isso, está fazendo muita coisa mudar, né? Olha, a tecnologia, é bom ficar bem claro aqui que a gente está atento a tudo, né, nessas questões, porque assim, imagina só o seguinte, só a canetinha, né, só o Tiazepam, né, da Mondiaro aí, o Ozempic e tudo, ele já mudou já uma relação, já está tendo um movimento já de mudar até menu de restaurante. As pessoas, como esses medicamentos, eles tiram a vontade de você até de beber, né? Tiram várias ansiedades. Eles estão sendo usados até para adictos, né? Tomarem para poder diminuir a vontade. Tem estudos já. Isso, né? Isso, porque diminui a vontade de tudo, né? E aí você já tem restaurantes que estão fazendo cardápios já voltados para essas pessoas, porque às vezes o menu executivo que você tinha hoje, tem gente que está dividindo o menu executivo, porque não consegue comer, não tem mais aquela vontade de comer. Saí ontem, por acaso, com uns amigos que estão visitando a cidade, Fortaleza. Fortaleza, como todo mundo sabe, é uma cidade turística, né, que tem movimentação semanal grande, né, e quinta-feira é um dia que, antigamente, na minha adolescência e jovem adulto, era um dia que você não andava na cidade sem ter um bar, um restaurante lotado de gente, bebendo, comendo caranguejo na Praia do Futuro, e não só na Praia do Futuro, na cidade inteira, nos bares, nos restaurantes. Você vê uma adesão cada vez menor disso. Você vê as pessoas indo mais cedo, comendo um jantar, poucos petiscos e indo embora. Não é mais um... Eu ia para mesas de bar na época da faculdade e do começo da minha vida profissional, e o pessoal numa mesa de 10 pessoas esvaziava 3 caixas de cerveja numa quinta-feira. E era normal isso, né? Esse movimento sempre foi normal aqui na cidade. É uma cidade que bebe muito, que comia muito e tudo. E não é mais assim, né? Você vê cada vez mais restaurantes voltados para o prazer de comer, para beber bebidas harmonizadas. Então não é uma caixa de cerveja, é uma cerveja que você vai com pouco harmonização. E é uma coisa que está sendo meio que divulgada para qualquer um dos ramos, né? Tem várias mudanças no mercado que elas atuam para isso, para essas modificações de costumes, que elas são geradas por avanços de tecnologia, não só tecnologia computacional, mas em outros movimentos também. Então é importante as pessoas ficarem muito atentas a isso, porque são mudanças que causam mudanças na sociedade, nos hábitos de consumo, né? É importante esse tipo de relação, né? Pegando aqui a deixa que tu trouxe, isso é interessante que eu tenho uma cliente que é de restaurante, né? O maior fluxo dela é almoço, porque ela trabalha mais com self-service. E ela falou, gente, tá difícil, porque, tipo, estão comendo menos por causa das canetinhas, e aí, como é que eu vou fazer? Aí ela virou assim, dizer, o que eu faço? Me dá uma ideia. Eu digo, liga, vamos aqui, né? Vamos estudar. E primeiro, entender quem é o público, o que é que come, quanto é que é a média que ele bota no prato, o que é que ele está colocando no prato dele. Aí eu virei para ela e falei, ó, dentro do cenário que ela me trouxe, né? Eu compartilho aqui até como dica, como case. Aí eu falei, ó, se estão comendo, se estão selecionando melhor, se estão comendo menos, você tem 2 movimentos aqui. Aumentar o valor do quilo. E 2, aumentar o valor percebido, que é o quê? Em vez de enfiar, eu vou falar na linguagem moderna, 5 opções de proteína, onde elas são ovo, porque ovo conta como proteína, ovo, Sim. Frango assado, frango cozido, linguiça, bife, fígado, coloca um peixe, coloca um salmão, coloca um risoto, coloca um purê de batata doce, coloca de repente um kit de salada, já num valor fechado, ó, essa aqui é uma salada com frango, aqui é uma salada com salmão, uma salada com peixe, com camarão. Inventa, traz sobremesas com cacau, já 50%, traz sobremesas menores, mas com mais qualidade, em vez daquele brigadeiro que é 10 kg de maisena, você coloca um brigadeiro já, como o pessoal chama de brigadeiro gourmet,
que já é um brigadeiro mais bem estruturado, com um pouco mais de cacau, que tem já outros produtos, que aí você vai poder ganhar no valor percebido. Tem que sair da competição do preço para a competição do valor. Então tem esse movimento a ser feito também, né? A gente precisa entender que quando a gente fala desse mundo que está cada vez mais ansioso, a ansiedade ela é para tudo, né? Então a gente tem que entender que vocês, algumas coisas que eu estava conversando com a minha esposa, né? Eu falando para ela, essa febre da harmonização facial, né? Eu disse, cara, eu espero que passe. Na minha opinião, eu espero que passe. Aí ela falou, mas eu quero também fazer procedimento. Eu digo, não, eu acho que a busca por um retardar da velhice, ela é salutar, desde que você não fique algo plastificado, né? Eu nada contra quem, tipo, eu tô ficando careca, calvo, vou fazer aqui uns procedimentos para poder nascer cabelo novo, usar aquelas perucas que estão cada vez mais naturais. Eu acho legal pra caramba, beleza. Se um dia eu ficar careca, eu vou usar aquela ali fácil. Mas o que eu acho é que, tipo, tá perdendo a naturalidade do negócio. Chega num ponto que, tipo assim, a galera já nota que é artificial. E eu disse, cara, eu vivi 3 momentos, eu tô vivendo o meu 3º momento, depois que eu me entendi como adulto. O primeiro momento foi do silicone. Então, toda mulher, no caso, botava silicone. Algumas exageradas, algumas menos, algumas por ser, digamos assim, despeitadas, mas tinha um silicone. Aí depois mudou pra a sobrancelha de rena. Então, a mulher, tudo com sobrancelha fake, que se chovesse derretia, e agora tem mudado a harmonização facial, principalmente no preenchimento labial. Eu espero que essa fase passe também, porque acaba que fica muito artificial. Mas eu vejo que isso aí é uma ansiedade para causar um pertencimento, para causar um tipo de conexão com as pessoas, né? E as marcas, elas têm que estar preparadas para trazer essa empatia. Mas eu fico pensando até onde é papel da marca um acolhimento dentro do universo que às vezes não seja dela. Eu fico pensando muito nesse sentido. A gente discutiu no episódio passado, acho que bem anterior, em relação ali aos Bobbie Goods, né? Que tipo assim, poxa, as marcas estavam fazendo Bobbie Goods, o livro mais vendido na Amazon pro brasileiro é o Bobbie Good. Então, até onde, né, essa ansiedade ela é causada pelo consumo ou ela é causada pelos pares? E como as marcas elas se portam nesse papel? Elas se portam como acolher ou como uma âncora e dizer, cara, a gente é firme aqui, não importa. Porque o que acontece? Muitas marcas centenárias, elas continuam centenárias porque as pessoas já sabem o que esperar delas. E se de repente elas mudam essa forma de pensar para poder se adaptar, entende o que eu quero dizer? Até onde as marcas devem se adaptar para poder abraçar esse público, ou até onde elas têm que se manter firme dentro da postura dela para ser um refúgio? A gente conversou no último episódio que até o Diego trouxe um dado interessante. A Jaguar voltou atrás. A Jaguar é uma marca, basicamente, se não for centenária, ela tem algumas boas décadas. Ela estava com um público que era para aquele cara já para aquele cara mais velho, mais maduro, mas que gosta de esportividade, tem abrir mão do conforto. E ela quis abraçar um público muito jovem que não aderiu, e ela voltou atrás. Então, tipo assim, ela largou o acolhimento, digamos assim, e voltou a me posicionar. Não, eu sou marca de carro, vou ter o elétrico, vou ter ali vou me eletrificar, porque o futuro é eletrificar, mas vou me eletrificar para um público que tem essa mentalidade. É que nem a gente esperar que a Harley Davidson deixe de produzir motos barulhentas que queimam querosene para eletrificar. Pode ser que um dia eletrifique, ou já está eletrificando, não sei, o Diego que está mais por dentro aqui, mas talvez ela vá eletrificar sem perder a essência dela, sem perder o bad boy que ela causa, né? Sem perder esse ar rebelde que ela expressa. Eu acho que marcas, antes de tudo, elas têm que ter, quando se fala de posicionamento, elas têm que se posicionar. Eu sou uma marca tal, daí fala em arquétipo, né? Assim, tem que manter isso, né? Não pode ficar mudando o sabor dos desejos das pessoas, né? Ela tem que se posicionar como, na minha opinião, posicionar como uma marca, como um ser. Eu sou assim e convidar as pessoas para embarcar, né? Assim, é muito na aposta mesmo, né? Eu acho que mas essa aposta é porque assim, a gente está falando sobre esses acrônimos, né? Eles trazem os aspectos negativos, né, da questão, mas são todos vinculados
para o empresário é para ser utilizado que esses aspectos eles são oportunidades para você prestar atenção em várias questões, né? Como o Zé trouxe aqui, da cliente dele do restaurante. É uma questão isso da caneta, de você estar mudando o estilo de consumo das pessoas da comida? Mas o meu negócio é trabalhar com comida. E principalmente, meu negócio não é trabalhar só com comida, é servir as pessoas. Né? Aí quando eu sirvo as pessoas, eu tenho que ter cuidado e aí é a palavra que vale para qualquer tipo de negócio, porque você só está trabalhando com pessoas em todos eles, né? Mesmo que ela coloque um IA para fazer compras por ela, mas você no final está entregando para uma pessoa, é empatia. Você tem que ser empático com quem você tem contato, né? E como você trabalha essa empatia da melhor forma, é o jeito que você vai conseguir ter sucesso, né? E aí vale o estilo de gestão do Jornal Nacional. O Jornal Nacional não faz nenhuma modificação que seja extrema, e é o mesmo modelo que seguem os jornais das emissoras do mundo inteiro. Você não muda nem uma gravata, nem um estilo de pessoa de uma vez. Você vai fazendo em sessões, né? Então, se eu quero pensar num estilo diferente de apresentador, eu coloco esse apresentador uma vez por semana no dia que tem menos audiência. Aí eu vejo como é que se comporta. Aí eu vou fazendo isso há alguns meses. E aí eu vou adaptando. Tá dando certo. Tá dando certo. Um cara mais jovem, asiático e tudo. Começa ali pelo tempo, né? Vai ali pelo tempo, vai estar funcionando e tudo. O estilo dessa pessoa é jornalístico, mas ela fala um pouco mais coloquialmente. Pronto, então boto aqui e tal, E eu vou transformando as coisas, e as coisas vão evoluindo. Eu não coloco do dia para a noite um cara só falando gíria com uma roupa toda esporte e que não tem conexão nenhuma com o meu público, né? Então, traduzindo isso para o mercado, assim, eu não vou só seguir o viral da semana, eu trabalho com um restaurante, eu não vou fazer um livro de Bob Goods para os meus clientes só porque é a onda que está rolando na semana. Não, se eu vou trazer isso, eu tenho que estar dentro de uma coerência geral do meu negócio, de como eu converso com meus clientes. Se eu quero ser mais empático com eles e eu não sou, eu tenho que começar a ser mais empático. Eu tenho que começar a fazer pequenas pesquisas. Isso tudo é dinheiro, isso tudo eu tenho que investir. Não, você pode fazer, você tem contato com esses clientes. Então você pode ir perguntando, você pode ser empaticamente trabalhando com essas pessoas. Você pode ver, então como é que é? Você não está querendo comer mais, as opções não foram boas. Não, é porque eu estou tomando remédio, não estou cuidando mais da saúde, estou tendo cuidado. O Zé colocou aqui uma sugestão, uma tendência que está acontecendo, das pessoas quererem voltar a ouvir fones que são plugados nos aparelhos. Isso é correlacionado com várias pesquisas que saíram no mercado, que o Bluetooth dá problema no tráfego cerebral, que ele dá alteração no cérebro e ele pode causar frequências maléficas para o cérebro. E aí um monte de gente está vendo isso e está querendo comprar mais fone com fio. O algoritmo está soltando isso diretamente. Pois é, e tem composições que fazem as pessoas procurarem mais isso. Aí tem gente que gosta mais de qualidade de som, que aí você consegue entregar mais com fones que se conectam diretamente ao aparelho. E também tem essas questões de saúde. É a questão da empatia. Você, dependendo do seu negócio, você pode criar. E uma das empresas que viu essa vertente é a Cuba, né? Uma empresa brasileira que faz fones. A Cuba, ela começou a ter um retorno muito bom, porque ela começou os fones são todos artesanais, mas de extrema qualidade acústica, né? O Casimiro foi um dos que viralizou a usar em live. E aí perguntaram e ele comentou que era excelente, que tinha uma qualidade muito boa e tudo, que era brasileiro. Ele é modulado, então se ele quebra, por exemplo, um lado do fone, você pode tirar, comprar outro e vem só o outro lado, você acopla e modula e ele pode usar. Isso é bom demais. Então ele tem diversos detalhes que é simplesmente a leitura empática do público que eu trabalho. O cara pegou todas as dores que tem, qual é o teu problema? Não, porque o fone dá esse problema. Não, porque a acústica tem que trabalhar melhor. Não, porque o conforto e tudo. Eles fizeram tudo dentro dessas dores e traduziram isso no produto. E não só isso, eles traduziram para as outras linhas dele. Então, funciona para a linha menor de fones, as linhas também de fones digitais deles e tudo isso aí. Tudo tem essa composição de trabalho, né? Essa mesma filosofia. E é isso. E assim, qual é o grande pulo do gato?
a empatia com o público que eles querem trabalhar. E também não se render porque essa verdade que você apontou, você não descobre no algoritmo, né, amigo? Não Se você descobre. expor Desk Research, você só descobre conversando com as pessoas, sentindo as dores delas. O fone de ouvido é muito ruim, Bluetooth. Tá, por quê, né? Por quê? Meu fone quando quebra é muito chato, eu jogar tudo fora. Interessante, né? Isso cai muito no que o Martin Neumayer, né? Fala sobre o Zag, né? E também É isso aí, achar seu Zag, né? Enquanto todo mundo faz Zig, faça seu Zag. E o Zag, ele é baseado em uma percepção do mercado, uma percepção do que você pode fazer, né? Sempre tem um buraco, sempre tem um caminho para ir, né? As marcas. E aí, pessoal, pode parecer loucura o que a gente está falando, pode parecer assim, nossa, para eles isso é muito fácil, eles ficam dando dica um atrás do outro. Mas essas coisas que a gente está falando aqui é baseado em experiência de mercado, em como você analisa as coisas. É o foco da gente de trabalho, né? A gente não está no self-service fazendo prato de comida todo dia, mas a gente está analisando como é que essas pessoas estão se relacionando com o teu negócio. Exatamente, porque a cliente do Val, ela não vende comida, né? Ela tem que entender que ela não vende comida, ela é outra coisa, né? Assim, ela serve pessoas, né? Exatamente, quem vende comida são os outros, né? Tem que deixar claro pra galera que a gente não tá dando pitaco aqui. É que não é uma conversa de botequim. Não é achismo. Não é achismo, né? Se fulano fizesse assim, não. Cara, a gente tá falando aqui porque a gente analisa o negócio do cara, curva ABC, quais são os pratos que mais vendem, o que é que mais sai, qual é o valor do quilo, quantos quilos ele botou de carne, quantos quilos ele botou de frango, qual foi o que vendeu mais. Aquele frango ele vira sopa, meu amigo. Então, tipo assim, a gente tem que entender, vira recheio de coxinha, vira empadão. A gente sabe que nada vai pro lixo. Mas, então, não é virar e dizer assim na tora, faz isso, compra um salmão, faz um risoto. Não, é entender quem é o público que vai lá. Funcionários do BNB. Pô, galera do BNB tem grana. Tem um vale alimentação mais robusto, eles podem consumir, de repente, já notei que se tiver um salmão ou uma feira na sexta-feira, eles consomem, indulgência, sexta-feira, final de semana, vou me permitir comer uma coisa mais leve, na segunda-feira sai mais frango, porque o cara meteu o pé na jaca no fim de semana, aí na segunda-feira já começa na dieta de novo, a gente sabe como é que faz, então não é simplesmente na tora, é entender que as coisas elas vão acontecendo porque a gente entende como funciona. E aí eu entro no nosso terceiro ponto, que é exatamente o quê? É um mundo não linear. É o fim da causa e efeito. Pequenas ações geram consequências desproporcionais. Então a gente tem que entender que qualquer coisa, era só um post, era só a opinião do fulano. Não é. Um post simples pode virar um boicote global, pode virar um viral, pode ser um sucesso ou uma derrocada dentro de uma empresa. Temos que entender exatamente isso. Não tem mais aquele negócio de foi só uma bobeirinha, fulano falou, mas foi da boca para fora. Cara, eu venho de uma época, o Silvio ainda é mais velho do que eu, algumas décadas, mas a gente vem de uma época onde as agências apresentavam planejamento anual do outro ano para o cliente. Olha, você vai fazer isso em janeiro, isso aqui em fevereiro. E isso, meus queridos, é difícil fazer um planejamento mensal e, quiçá, anual. Então, eu jogo para vocês como trabalhar com a estratégia de teste e aprendizado em tempo real. Como a gente trabalha com isso? Como é que hoje, vocês, queridos, Diego, estrategista, Silvio, também diretor de arte, estrategista de marca, não trabalhamos mais com planejamento anuais, muito menos mensais, porque estamos vivendo um mundo não linear. O que era moda até o mês passado, amanhã alguém pode acordar uma Virgínia e falar que a moda agora é uma de cada cor e as pessoas terem que seguir. E aí? Realmente, a gente não tem mais esse planejamento anual, né? A gente tem um orçamento que a gente pede, né? Uma empresa minimamente estruturada, né? Não importa o tamanho, ela tem que ter um previsionamento de custo para envolver comunicação, como a gente falou, né? E comunicação, ela tá cada vez mais atrelada ao direcionamento da empresa, né? Porque a gente acho que ficou bem provado aqui
quem não estiver achando que está bem provado, ouça os nossos outros 18 episódios, que vocês vão ver que a pontuação é forte e é direcionada e é comprovada com exemplos que a gente traz aqui, né? Não só de hoje, mas de antigamente, do que está acontecendo agora para o futuro também. De que as empresas, quando elas têm essa atenção vinculada, não é questão de defender o nosso peixe. É claro que o que a gente trabalha, a gente está defendendo, mas assim, é como que garante o futuro do negócio. Porque você não ter esse conceito de você ter essa atenção de como você trabalha a sua comunicação, a sua marca como um todo, e não é só no marketing, não é só nessa ação diária do marketing, é construção de marca mesmo, que é uma questão muito mais ampla e mais profunda, né? Não desmerecendo o marketing tem que estar atrelado a isso, né? Assessoria e tudo no geral, mas a questão é que essa não possibilidade de você... até está correlacionado com o que a gente já falou aqui no episódio, né? A velocidade das coisas, de como ela acontece... não dá previsibilidade para você, né? Então, eu posso estar dormindo e alguém comentar alguma coisa em uma das empresas que a gente trabalha aqui e dar um problema sério porque essa pessoa visualizou uma questão que não foi atentada por ninguém de dentro da empresa. Acontece, né? Ou ela colocar um relacionamento que ela teve com um produto ou serviço dessa empresa que causou um problema sério para ela, e foi a interpretação dela disso, ou foi realmente um problema que causou, né? E aí, como é que você vai trabalhar isso para você reverter? Como é que você vai poder prever isso que vai acontecer? Você não tem como prever, é como eu sempre digo com meus clientes, você não tem como prever que uma crise vai acontecer, que um problema vai acontecer. Mas como você vai tratar esse problema e como você vai resolver esse problema, é aí que está a diferença de você para qualquer outra empresa, né? De uma empresa que se rende ao problema ou combate o problema tocando mais fogo ou jogando mais gasolina no problema, culpando a pessoa simplesmente direcionada, porque por mais que a pessoa tenha culpa na história e não seja necessariamente você, como você vai tratar essa pessoa que tem culpa também pode ser revertido positivamente para você. Entenda, se uma pessoa utilizou um serviço ou um produto meu e ela utilizou errado e causou um problema para ela ou para alguém, e isso fez com que ela se posicionasse nas redes e tivesse uma legião de pessoas também se posicionando, tem alguma coisa que está errada, né? Tem alguma coisa na sua comunicação, tem alguma coisa no seu produto. Por mais que você esteja lá tudo certo e que você não tenha culpa na história, mas você tem que entender aquela relação empática que eu falei, né? Você tem que ter essa empatia de perceber o olhar dessa pessoa. O que é essa pessoa? Ela não tem entendimento, ela não conseguiu conceber, ela causou a si mesma um problema e utilizou o meu produto para causar esse problema. Ela está com um problema pessoal e ela está descontando nesse produto. Você pode chegar a esse nível de entendimento, e eu já trabalhei gerenciamento de crise em que a gente conseguiu exatamente ver isso. Às vezes é uma questão que a pessoa está passando pessoal e ela correlacionou com o seu produto. E funcionou, foi causa e efeito. Ela conseguiu ali mostrar que era isso e aí conseguiu repercussão nas redes ou nas pessoas. Mas se você for a fundo, ela estava com outro problema. E aí como você vai lidar com isso é que eu acho que é a grande diferença. Porque a imprevisibilidade do mundo de hoje faz com que a gente tem que se especializar mais na nossa reação às coisas quando elas acontecem. A preocupação é o dano que isso causa, né? Até ser resolvido, até você provar que não foi o seu produto, não foi o seu serviço que deu problema, né? Foi, às vezes a pessoa, sei lá, fez um exame, tomou o negócio, usou o teu produto e teve uma reação alérgica. É por causa do exame que era o gatilho. Usou, sei lá, botou um contraste no corpo, aí comeu, sei lá, camarão. Aí, eu comi o camarão do restaurante fulano e eu tô todo empolado aqui. Cara, na verdade, isso tá empolado porque você tem um contraste no corpo. E não é pra ter comido camarão, não é do restaurante. Mas até provar e até ela ter coragem, ou às vezes até não ter questão de coragem, às vezes a pessoa não ter tido a sensibilidade de entender que aquilo ali foi uma reação alérgica do que um processo. Tudo vai dar possibilidade, né? Você pode conversar com essa pessoa, né? E você tratar o problema e resolver com ela. E você pode também fazer, que é uma das estratégias que eu utilizo bastante, que é você mostrar o outro lado, né? Então, por exemplo, no caso que você está citando hipotético, né? A pessoa comeu um camarão no meu restaurante e está dizendo que está com problema em relação a isso. Eu potencializo total qual é o relacionamento que eu tenho com o produto.
como é que eu trato aquele insumo. Então eu mostro toda a minha cadeia de produção em formato reality. Eu abro uma nova série no meu Instagram, no meu YouTube, mostrando tudo como é que eu trato todos os insumos. Quem são meus parceiros, quais são as técnicas dele de processamento, qual o nível de trabalho que a gente tem de cuidado com os insumos, por que eles não têm como ter problema para chegar na mesa do meu consumidor e por que isso é impossível de ser correlacionado com algum problema com o meu produto. Então, por mais que a pessoa esteja viralizada, eu mostrei todo o porquê que isso não é possível de acontecer. Por mais que ela não queira, por exemplo, a pessoa ficou chateada e acha que passou mal com o meu produto e não aceitou vir na minha empresa e ver essa realidade. E aí gerar uma prova social com ela, né? Dela dando depoimento, falando, não, pessoal, realmente aqui tudo. Não aconteceu. A pessoa ficou puta, não quer relacionar comigo, me bloqueou, só vai falar mal de mim, tudo bem. Mas você também tem o direito na sua rede de essa pessoa que não quer mais contato com você, que simplesmente jogou uma bomba e não quer mais falar, de você correlacionar isso. Olha, a gente tentou contato com essa pessoa, ela bloqueou a gente no Instagram, vamos nos reservar o direito de também a bloquear no nosso Instagram. Quem quiser saber de como é que a gente trata os insumos e ver todos os detalhes de como é que é o processo, estamos de porta aberta. Inclusive, acabamos de lançar um programa de visite nossa cozinha para você ver todo o trabalho que a gente faz. Está aberto todo momento que a gente está em funcionamento. Qualquer pessoa pode vir, é só usar os EPIs para poder entrar no local e vai ver como é que a gente trata os insumos e vai comprovar com a qualidade dos nossos produtos. E junto disso, lança uma campanha mostrando tudo como é relacionado. Como é que é as técnicas, qual o nível de parceiros que eu tenho, quais são os certificados que todos têm, como é que é o tratamento do material, tudo isso, para mostrar para todo mundo que é irreal a comparação e o erro. É isso. Você prova sem linkar diretamente a pessoa, né? Isso é uma das estratégias, baseado no seu exemplo, né? Sim. Tudo tem solução? Não, nem tudo tem solução, mas você tem como ir revertendo ao longo prazo. É por isso que construção de marca é uma coisa mais complexa, né? Porque você, inclusive, pode gerar ativos que vão lhe garantir uma certa segurança. É como se fosse um airbag de um carro, né? Eu vou garantir que eu não vou bater esse carro? Não, mas se bater, vai acionar um airbag. Construção de marca bem feita é isso. Você está colocando airbags dentro da sua empresa. Se acontecer um problema, você tem um histórico para comprovar que você não teve problema. Vou relacionar até com a nossa campeã aí do Big Brother, Ana Paula. Ana Paula foi criticada no meio da estrutura do Big Brother que ela tinha uma relação com uma menina que é negra, né, a tia Milena, que faz serviço doméstico e cuida de crianças aqui fora, que tem uma empresa de cuidar de crianças e tudo isso aí. E um dos participantes acusou ela de uma relação patronal, né? A Ana Paula estava tendo uma relação patronal com a tia Milena. Não era uma relação de amizade, né? E aí, o que é que garantiu a imagem da Ana Paula não ser queimada aqui fora? O histórico dela de vida. Ela tem outros amigos que também são negros, que tem um relacionamento com ela de longa data. Ela tem um histórico de ajudar todas as pessoas que passaram por ela, não com benefício de estar atreladas a um ganho pessoal dela, de exposição nem nada. Muitos casos foram começando a ser falados com as pessoas que estavam sendo entrevistadas, falando, não, mas ela é minha amiga há tantos anos, né? Não tem esse tipo de relacionamento. A Ana Paula liga para mim só para me ajudar. Ela me deu cliente. Ela me colocou nesse lugar. E essa é a primeira vez que eu estou falando isso em público, porque ninguém nunca soube disso. Ela é essa pessoa. Aí o que é que ajudou a Ana Paula? O histórico dela. Perfeito. Então, é isso. Ela construiu airbags da vida dela, não por ela imaginar, vão me acusar disso, e eu vou resolver com isso. Não, porque ela, na linha retilínea que ela viveu a vida dela, ela conseguiu conquistar esses ativos, e esses ativos foram os dados, no momento que ela precisou para ser defendida. É a mesma coisa que você faz na empresa, você constrói ativos que vão lhe ajudar. Então, quando a gente trabalha a comunicação nas empresas que a gente trabalha, que a gente desenvolve aqui as estratégias, a gente sempre reforça esses ativos que elas têm. Então, quais são os seus méritos aqui, né? Eu estou trabalhando agora com uma empresa que é uma garantidora de condomínios, a Urbana, e os ativos que a gente está trabalhando são justamente essa tranquilidade que ela gera nos clientes que ela atua. Então, ela tem todo um background, né? Um trabalho que é de sempre garantir um resultado do trabalho dela. Então, ela garante o condomínio, você contrata ela, um síndico de um condomínio,
contrata ela para garantir as mensalidades dos condôminos. Ela garante que isso vai ser pago, né? Então ela recebe todo o valor de todos dos condôminos daquele prédio, daquele condomínio, e ela resolve e repassa os valores. Quem não paga, ela diretamente faz a cobrança, ela diretamente resolve. Se for para a linha, vai para a linha extrajudicial, depois vai para a linha judicial, caso entre nisso. Ela faz toda a tratativa, toda a negociação, tudo isso aí. É uma empresa que tem que garantir essa segurança para as pessoas que contratam ela. Então ela tem que trabalhar com essa tranquilidade. Ela só pode fazer isso se ela tem um histórico em que ela sempre fez isso bem, que ela sempre lidou com esses valores de maneira correta, ela sempre repassou os recursos de maneira correta para os condomínios, para os síndicos e tudo. Ela sempre teve relatórios, ela sempre trabalhou nessa linha de trabalho. E, inclusive, ela lidou com as pessoas que deviam de uma maneira justa, honesta e empática. Se ela consegue sempre ter esses valores vinculados à comunicação dela, ela vai garantir esses airbags para caso alguém venha reclamar e dizer, não, mas há 5 anos eu trabalho com 260 condomínios, que são mais de 20 mil pessoas, e esse pessoal tem esse retorno com a minha empresa. Então, deve ter acontecido uma questão extra, fora do que a gente passou a vida inteira aqui mostrando que é. E aí você rebate com o seu histórico, né? Esses airbags, Diego, faz até pergunta redundante aqui para ti. Vamos ver muito esse ano com política, né? Total. E muito difícil de lidar, né? Porque temos IAs que podem ser soltadas e temos grupos fechados, né? Que não são de público, mas que trabalham e tem várias operações da Polícia Federal aí para mostrar, das últimas eleições, que trabalham nesse movimento de subterfúgio, né? De bloquear, de repassar para grupos e ficar na linha do WhatsApp, conversas criptografadas de grupos fechados que a gente não tem acesso e que geram movimentos que você vai perceber depois, né? E hoje em dia pode ser bombardeado por áudio feito por IA, por vídeo feito por IA, das pessoas falando, fazendo e se encontrando e tendo relações com coisas totalmente que podem causar danos e fazer virar uma eleição, né? Daqui que você tenha tempo, no tempo de uma eleição, de resolver, dependendo do planejamento e estratégia que você faça para a linha do errado nesse sentido, você pode definir uma eleição. Mas também tem que tomar cuidado que essas conversas essa tá chamada dark social, né? Que a gente chama que essas são as internets privadas e supostamente são criptografadas, né? Não pode ser também invasão de privacidade, né? Exatamente. Mas isso é um ativo que eles usam a favor deles, né? Como pode ser invasão de privacidade, eles usam a favor, né? Então, eu vou soltar aqui, eu não gosto de chamar de fake news, eu chamo do termo correto, é mentira. Eu vou soltar uma mentira aqui e essa mentira vai ser pulverizada entre essas pessoas, dependendo do nível de grupo. Se eu tenho um grupo só de empresários que estão ligados ao setor da indústria do aço e da metalurgia aqui no país. E aí eu solto que o próximo presidente que está nas pesquisas como que vai ganhar, vai fazer uma ação que vai danificar todo o setor. E aí eu coloco na boca desse presidente como se fosse um vídeo real, que já dá para fazer, que parece totalmente real, inclusive com os erros que você pode fazer o prompt assim, filmagem assim, com uma árvore na frente, uma iluminação meio estranha, mas que dê para ver essas duas pessoas falando e tal, coloca os erros de fala da pessoa, bota 2 pessoas falando, um ministro e o próximo presidente, por exemplo, falando sobre isso que vão fazer no setor e como é que vai ser feito. Uma gravação que foi feita, aqui, consegui, né? Tiramos dos arquivos da Polícia Federal. E aí aparecer para esse setor de empresários e dar um problema sério na eleição, né? E a gente só vai saber quando já for definido o resultado, né? A gente tem alguns casos disso na eleição americana, né? De diversas mentiras que foram repassadas, que o público em geral entendeu que era uma verdade, aceitou e elegeu o nosso amigo Trump aí, que está fazendo ótimas coisas para o mundo inteiro. Dito isso, meus queridos, rumando para o nosso último bloco, nós vamos para no mundo Bani Pui, que na tradução é incompreensível. Isso significa que dados não são mais a resposta. Temos excesso de dados, mas nem sempre entendemos o porquê das coisas.
A lógica muitas vezes é substituída pelo algoritmo ou pelo puro sentimento. E aí entra um ponto, brand de propósito. Se o mundo é incompreensível, as pessoas buscam marcas que simplifiquem a vida e tenham valores claros. É certo isso? Ou elas querem ainda que as marcas as representem de alguma forma? A lógica muitas vezes é substituída pelo algoritmo ou pelo puro sentimento. O desafio agora é como usar a inteligência artificial para navegar nesse mar de informações sem perder a nossa alma, sem perder a identidade. É possível? O cientista Neil deGrasse Tyson, né? Ele publicou um vídeo no YouTube uma vez que ele falando do Isaac Newton, né? Que na época que o Isaac Newton publicou o Principia, né? Que é o livro dele mais famoso, né? Que definiu basicamente toda a física moderna. Ele não entendia certas coisas que aconteciam na natureza, né? Não entendia o que acontecia. E ele atribuía a Deus, né? Não, essas aí são coisas divinas, que é Deus que fez, né? Demais, né? Na Isaac Newton, eu tô falando, né? Que ele fazia isso numa crítica aos atuais, que falam que construiu as pirâmides foram os ETs, né? Tudo agora é ET, né? Tudo é inexplicável, né? É porque simplesmente as pessoas não querem admitir que elas não entendem sobre o assunto, né? Basta dizer, eu não entendo sobre isso, vou estudar sobre isso. E eu acho que cai muito desse lado desse mundo do Bunny, né? Incompreensível, né? Que é uma reação da gente que tudo bem, é incompreensível, mas a gente tem que reagir o quê? Ligando os pontos, buscando entender, né? Entender, estudar mesmo, né? A IA entrega tudo de mão beijada, beleza, mas assim, é pessoal, cada pessoa tem que buscar a verdade, né? Não pode confiar apenas no que uma IA diz, né? É esse pensamento que eu acho que essa chave que tem que ser achada nas pessoas e nas marcas, né? Que esse excesso de dados, né, que as marcas têm, tem que parar, de novo, voltando àquela história do adulto da sala, né? Parar e analisar e pensar e entender o que está acontecendo. Assim, a questão, Silvio, é que eles não querem os dados, eles querem o sentimento, cara. O Desagonado, numa entrevista recente, fala que não saber é uma grande conquista profissional, sabe? Esse é humilde de não entender. Eu sei que é um sentimento, né? Mas tem que ter atitude, né? É contraproducente, né? A gente fala que as pessoas têm que ficar atentas aos dados, mas é claro que nem todo mundo tem a capacidade técnica, às vezes, né? Ou até mesmo de compreensão mesmo. A pessoa se formou em outras coisas, ela está voltada para outras coisas, ela não tem recurso, ela não tem possibilidade técnica para resolver, para entender os dados que chegam, não tem como apanhar esses dados, né? A realidade muito, muito brasileira, né? Isso é muito, muito real, é muito do dia a dia da gente, de todo mundo aqui, né? Que, inclusive, tem empresas com recursos que são até volumosos, mas que não querem se dedicar a estruturar isso de uma gestão de dados, em como você vai compreender esse público e como é que funciona, e como é que está funcionando todos os setores da sua empresa e tudo isso aí. É uma luta grande, né? Porque é uma concepção da pessoa do CEO aí que está gerenciando a empresa, ele tem que ter essa compreensão, tem que repassar isso para uma equipe que também não está querendo desviar o que ela já faz de trabalho para ajudar nessa apuração desses dados. Se você não tem essa equipe do seu lado, você tem que estruturar uma mecânica de software ou de empresas externas que vão analisar esses dados para você lhe repassar. E tem toda a compreensão desses dados que você tem que usar essa compreensão para agir, né? Então, às vezes é um universo que realmente é complicado para você poder dar um retorno, né? E o volume de dados gerados para qualquer tipo de empresa, ele é muito grande hoje em dia, porque as fontes, elas são muito específicas, né? A gente eu consigo hoje saber qual é o horário que mais pessoas acessam um post e em qual momento. O Gemini acabou de lançar um novo software, que é o Trini V2, eu acho que é esse o nome, que ele é fruto de uma pesquisa que eles botaram mais de 200 pessoas que ficaram um bom tempo utilizando aparelhos para visualizando, consumindo conteúdo e registrando o neural delas. Então, qual era o que chamava mais a atenção delas? Qual era o momento do vídeo que chamava mais atenção? Qual era o momento do conteúdo que dava mais retorno? Todos esses detalhes, eles foram registrados dessas pessoas, foram analisados os dados, foi compilado, virou esse programa, que hoje se traduz no seguinte: você pode colocar um vídeo que você produziu, colocar lá e ele vai dizer, isso aqui dá certo por causa disso, a partir do minuto
do 12º aqui desse vídeo tem um gancho que vai dar mais retorno com o seu público e tal, ele dá um retorno para você em relação a isso. E aí, eu estou falando só de um detalhe, de uma alternativa que hoje está disponível para todo mundo de graça. Daqui a pouco vai estar mundial e liberado esse serviço para todo mundo. Aí é o que o Zé estava colocando aqui. É muito dado, é muita inteligência de mercado que você pode ficar perdido nessa linha. Minha dica é que você tem isso, mas também tem a possibilidade de ir focando no que você acha que é mais interessante. Você pode fazer pequenas modificações, você pode pegar dados específicos e trabalhar ações direcionadas, né? Porque você tem ferramentas que podem lhe ajudar a trabalhar isso. Ferramentas e profissionais, né? Que podem estar lhe ajudando a compor esse trabalho, né? E a traduzir um pouco desse volume estratosférico de dados. O que eu queria contribuir, né, nesse ponto que a gente está trazendo aqui é que, por exemplo, os dados existem, mas as pessoas não leem os dados, e muitas vezes o que acontece é que existe um pré-julgamento ou uma pré-interpretação ou um preconceito de forma categórica, que usando a palavra ao pé da letra, um preconceito no sentido de um conceito já pré-estabelecido, que às vezes faz com que as pessoas não levem a sério alguns pontos. Eu estou com um documento aberto aqui chamado Brasil Corre. Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas é da Consumoteca, e ele fala sobre o consumo na periferia. No Brasil, nós temos 16 milhões de habitantes que moram em periferia. E eles movimentaram, dados de 2022, 202 bilhões em renda própria só no ano da pesquisa de 2022. E aqui na pesquisa que eu tenho em mãos, o que a gente nota? Ele traz 4 pontos. O consumo periférico e não periférico. Sobre roupa, o consumo não periférico foi de 7,4, enquanto o periférico foi de 7,9. O consumo de tênis, o não periférico, 2,9, o periférico, 4,6. Acessórios, o não periférico consome 6,6, o periférico consome 7,2. Outros serviços e produtos, de forma geral, aqui que não foi categorizado, o não periférico consome 3,8, os periféricos consomem 4,8. Periféricos consomem mais significativamente, porém, eles não se sentem bem atendidos. Para atender bem ao público periférico, é preciso oferecer muito mais do que preço baixo. Essa é a verdade que eles dizem. Então, isso mostra que muitas vezes a gente vem para mercados que dizem assim, não, mas esse produto ele é uma qualidade inferior, que é para o público CD, e eles tiram esse público CD porque a pessoa mora numa zona periférica. Mas, gente, eu tenho, por exemplo, um amigo da época de Fortaleza, que ele nasceu e se criou no Pirambu. Ele tem um frigorífico, ele tem uma garagem onde o carro que ele deu para a esposa foi uma Mercedes. Ele tem carro, ele tem moto, ele deu para o filho que tem 18 anos um Golf. Ele tem uma casa de 3 andares, mas ele mora no Pirambu. Ele fala, cara, eu nasci e me criei aqui. Ele anda sem camisa, de bermuda jeans e tênis Nike de R$600 no pé, pelas luzes do Pirambu, e todo mundo conhece ele conhece todo mundo. O nome dele até é Diego, por coincidência. Então, tipo assim, ele tem um frigorífico. Ele é rico e ele mora no Pirambu. Então, tipo assim, a galera tende a pegar a periferia e trabalha no Nordeste. E aí é onde eu digo muitas vezes, a vantagem, né, de eu estar morando aqui no Sul, é que eu noto, como eu tenho clientes de indústria, que eles dizem, cara, a gente teve que adaptar produtos para a região Norte e Nordeste porque o consumo é diferente. Então, não é só o consumo periférico, é o consumo, às vezes, regional. A gente vive num país com dimensões gigantescas, a gente tem vários Brasis dentro do mesmo país. Então, a Porto Belo, que é uma indústria aqui de cerâmicas aqui do Sul, eles disseram, cara, a gente abriu uma nova marca para levar um produto para o Nordeste, porque eles não consomem o que a gente consome. A gente tem uma linguagem mais europeia, a gente gosta de tons mais neutros, e o nordestino é mais vibrante, então a gente tem uma dificuldade de encarar. E isso a gente traz para a periferia. Então, quando a gente traz aqui para o Bono Bunny o incompreensível e traz que os dados não são a resposta, é exatamente para dizer assim, cara, não é porque a pessoa mora numa periferia ou porque a pessoa é dita como classe média baixa ou classe CD que ela não tenha poder de consumo, seja por meio de incentivos do governo ou por trabalho
mas sei lá, por fazer outros investimentos, ela não saiu daquela região, daquela geografia, não significa que ela não consuma. Às vezes a pessoa está ali numa periferia, ou mora numa região periférica, mas faz faculdade, ou de repente o pai de família diz, não, eu tenho uma renda que eu poderia morar num bairro melhor, mas se eu for para esse bairro melhor, a minha qualidade de vida vai baixar, porque o meu consumo vai aumentar. Uma coisa é a pessoa morar numa periferia onde paga, sei lá, um aluguel de R$800, e para qualquer canto que ele se movimente, ele vai pagar R$1.500, R$1.800. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no orçamento dele. Então, quando a gente traz dados, e a importância de divulgar esse BANI, nesse sentido de trazer que os dados eles são incompreensíveis, é trazer isso para a nossa realidade. A gente tem que parar de olhar e, análise demográfica, gente, de boa, não resolve. É que nem a galera que diz, não, eu vou fazer aqui o perfil do meu cliente ideal, vou fazer aqui as personas. Por que muita gente diz, a persona não existe, é irreal? Porque a galera quer tirar, muitas vezes, por uma faixa etária. Mas a gente entende que, muitas vezes, o consumo daquela faixa etária não é por faixa etária, é por perfil psicológico daquilo ali. Por exemplo, nós temos 40 e poucos anos e consumimos livros de ação, de aventura, quadrinhos, que se a gente fosse pegar uma Panini da vida e vamos falar que ela não conhece o público, ela dizer, não, meu público é adolescente. Não é adolescente. Seu público, às vezes, é um adulto que tem bala para comprar uma edição capa dura e cadernada de R$70. Não é um adolescente que tem essa grana. Não é um menino de 16 anos que vai comprar um livro da Pipoca e Nanquim que custa R$129. É um cara de 40, 50 anos que está pegando ali uma reedição de uma revista que ele leu quando tinha 12 e ele quer pagar a versão luxo dela com fita de cetim no papel melhor por R$130. Não quer mais ler em papel jornal. Sim. Justamente. Essa análise de dados aí realmente é uma coisa. Essa questão dessa relação com do consumo periférico, né? De como eles gostam de ser atendidos e como é subjugado isso pelas pessoas, né? Pelos donos de empresa e colocado de lado, às vezes, na linha de entendimento. É uma loucura, né? Porque a gente tem. Acho que a gente tem um shopping aqui em Fortaleza, que é o Norte Shopping, né? É o shopping mais rentável da cidade, né? E é um shopping periférico. E ele funciona justamente baseado nisso. Tudo que ele traz para lá, as pessoas têm que... A correlação de dados, ela é mais importante que qualquer outra coisa. É você utilizar o dado para você fazer uma pesquisa direcionada para o que você está querendo atingir. Então, você tem um dado que isso está disponível para a pessoa, de como é que é a rentabilidade, por exemplo, de um shopping como o Norte Shopping, você vai entender que o porquê disso, e aí você vai vincular ao tipo de compras que é feito lá, que a maioria é no crédito, e você vai ver que essas pessoas honram esses créditos todos. Porque baseado no produto de desejo dela, ela não se importa em comprar um iPhone da última geração e passar quase 2 anos pagando, porque a única coisa que ela tem é o nome dela. Se ela danificar o nome dela, ela não vai poder ter as outras coisas que ela tem da vida dela. Mas o símbolo de status e de referência dela, de ter esse iPhone, né? Pode ser não exatamente o modelo mais novo, mas o modelo anterior, mais novo e tudo isso aí, mas ela vai assumir todas as parcelas e vai dar vazão a isso, porque é importante para ela manter esse status, porque ela não vai querer só manter esse status, ela vai querer isso e também atrelar uma viagem, a uma saída, a um show que ela quer ir e tudo, e é uma composição de vida que ela quer ter e funciona. Aqui a gente tem outra em linha que acontece muito, que é o que o Zé estava colocando aí, das pessoas que têm carros de 100 mil, de 90 mil e moram em comunidade, porque elas dão muito mais valor em ter aquele carro do que ter uma casa em um local que não é tão periférico, que não é dentro de uma comunidade. Porque elas têm essa referência de que o lugar delas é mais condizente com aquele local e tudo, e que elas se interessam mais por essa questão. Tem muita gente também que investe no futuro dos filhos, que paga faculdade particular e mora em comunidade. Porque ela está correlacionando que eu não tive, mas meu filho vai ter essa oportunidade e vai. Que por mais que ele não tenha conseguido entrar na universidade pública, eu vou pagar a universidade particular dele e ele vai se formar, porque ele vai ser já o primeiro da minha família que vai se formar na faculdade, vai estar lá.
isso correlaciona aqui com muitas coisas até do ensino público, né? Que a gente tem escolas técnicas que são uma das melhores avaliadas do país, que estão formando aí a geração de pessoas que está mudando a linha social delas, né? A geração social e a geração econômico-social delas, né? E eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso. E essa modificação vai vir justamente das pessoas que estão dentro de comunidades, as comunidades periféricas do país, né? O Brasil tem um potencial muito grande nisso, porque essas pessoas têm sede em mudar e elas têm na mão delas as oportunidades para conseguir mudar. E é interessante, Diego, porque quando tu traz um dado desse, né, uma perspectiva, a gente nota ainda como algumas coisas que parecem mais óbvias ou não são óbvias, mas poderiam ser uma diferença para a marca. Pô, se você está ouvindo esse podcast, você trabalha para uma marca nesse sentido, fica essa dica. Por exemplo, a pessoa compra no crediário, compra no cartão, honra aquele compromisso, né? Parece óbvio, mas vamos lá. Vamos botar aqui uma loja, e nem existe mais. Eu vou trazer aqui uma loja que não existe mais como fictício. Uma Rabelo. Rabelo vende N produtos. Uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, ela manda deixar na sua casa. Mas se você compra, por exemplo, uma TV, você tem que dar seus pulos para levar ela embora. O que muitas empresas como uma Rabelo poderia ter feito durante uma época? Fazer o que o mercado faz. Seu mercantil deu acima de X reais, nós deixamos para você. Nós pagamos o seu Uber, nós pagamos a sua entrega. Zé, mas faz a entrega. Cara, faz uma rota. O cara que compra uma televisão agora, ele quer ver agora. A geladeira, uma máquina para lavar roupa, é uma compra programada. Você, tipo assim, você não espera a sua quebrar para trocar. A TV, muitas vezes, é assim, pô, deu pau agora, eu preciso de uma agora. Então o cara já vai lá, vai comprar, ainda tem que pagar o Uber, às vezes o Uber é naqueles mob, o carro é pequenininho, não cabe na televisão, o cara compra uma televisão maior do que a sala dele, muitas vezes. Então, é uma sensibilidade, né? Então, e a correlação que você falou da questão das pessoas que sentem a falta de empatia no atendimento, né? De ser bem atendidas, de ter um serviço premium, mesmo ela sendo contra-intuitivo para empresas, porque correlaciona, como você mesmo colocou. Esse produto aqui eu vou fazer de qualidade mais baixa porque vai ser para classe B, C, C, D. Eu vou fazer aqui porque é o que eles estão interessados. Aí você chega lá, você analisa os dados, o que é para a classe A, B é o que as pessoas da classe C, D estão comprando. Elas levam mais tempo para comprar, mas compram, né? E aí você trata a pessoa da classe A, B de uma forma melhor, né, em todos os sentidos, dá alternativas de serviço para ela, de entrega, como você mesmo falou, né? E aí você esquece que você analisa os dados que você está deixando fora da mesa os lucros de pessoas que se programam para comprar uma televisão maior, com mais tecnologia e tudo isso aí, para colocar na casa dela, e ela às vezes não tem um carro que caiba para levar, ela anda de moto. Mas ela passou meses se programando, está usando ali parte dos investimentos, trabalhou ao final de semana em outro trabalho só para comprar isso. Está trabalhando no trabalho dela e está trabalhando de Uber no final de semana porque vai juntar dinheiro, porque vai trocar de carro, ou vai comprar uma televisão maior, ou vai querer fazer umas férias para ir para a Europa. É só o que acontece. Então, assim, a falta de entendimento de correlação de dados disso, de você correlacionar os dados que você está chegando na sua empresa, de pessoas que estão sentindo isso, o tanto de mercadinho e de supermercado que está deixando de vender, por não perceber que a pessoa quer fazer as compras do mês e ela está fazendo passionada simplesmente porque ela não tem como levar tudo de uma vez, é um grande gap de mercado. Principalmente num país como o Brasil. Aí você pode, e aí como já foi dito pelo Zé aqui, são muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. E às vezes na mesma cidade, só passando de um bairro para o outro, você tem muitas diferenças sociais no mesmo bairro. Já dizia o grande sambista Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo, meu amigo. Exatamente. Isso aí. Então, meu querido, então fica, tipo assim, eu acredito que esse último foi bem interessante, né, que discutir esse último tópico do incompreensível, que é exatamente trazer para a pessoa, cara, uma rede social, ela equipara todos os níveis. Uma coisa é você dizer assim, cara,
Só que consegue ir pro camarote VIP do show do Caetano Veloso é quem paga a cadeira naquela mesa a R$ 2.000. Meu amigo, eu talvez não tenha R$ 2.000 para comprar cadeira, para ir pro show do camarote VIP do Caetano Veloso. Mas a mesma rede social que o Vini Júnior, que o Neymar usa, é a mesma que eu uso. Eu tô vendo o mesmo que ele tá vendo. Eu entro no perfil dele, vejo quem ele segue e começo a seguir também. E eu vou estar vivendo aquele mesmo ecossistema. Sendo meu ou não, eu estou no mesmo ecossistema dele ali. Eu estou visualizando o que ele visualiza, vendo as marcas que ele consome, que ele usa, e eu posso querer me esforçar para conquistar ou não. Então as pessoas não podem querer tirar que, porque o Zé é pai, tem uma filha de quase 18 anos, tem 42 anos, aí ele mora no sul do país, então ele é um cara conservador, ele deve ser de direita, ele deve ser aquele cara que provavelmente já joga beach tênis, e deve ter um SUV, que ele procura sair com a família para comer em restaurante todo fim de semana. Não, meu amigo, eu não tenho SUV, eu não jogo beach tênis, porque eu tenho uma filha de quase 18, porque eu moro no sul do país. Minha inclinação política é de direita, sim, mas isso não quer dizer que eu caibo dentro de uma forma e que a pessoa vai dizer, então vou mostrar para ele um relógio Bulova que ele vai comprar. Vou. Um dado interessante, não sei se vocês estão sabendo, né, mas uma coisa que até foge do senso comum é que as companhias aéreas, né, estão começando a ver, está sendo enxergado até no faturamento delas, que vender assentos para primeira classe e classe executiva dá mais dinheiro do que para a classe econômica. Aqui no Brasil, a própria Gol está começando a investir em aviões maiores para poder encaixar essas classes executivas e primeira classe para poder render mais. É um fenômeno mundial isso, que é até loucura pensar nisso, né? Porque que no começo dos anos 2000 começou aquela ideia das low cost, né? Que até a própria Gol surgiu nesse cenário, né? De serviço mais barato, né? Que não tem alimentação, né? Nem água eles dão, né? Assim, mas agora a coisa inverteu. Assim, a tendência no mercado é classe A executivo. Por mais contrassenso que isso pareça. Louco esse mundo, né? Assim, esse mundo bunny, né? Assim, o senso comum não vale mais, né? É você deixar as oportunidades abertas, né? O Martin Neumayer fala sobre isso, dessa questão das companhias aéreas. Ele disse que sugeriu para companhias que ele atendia, a American Airlines, que ele atendia, a colocar no site, que antigamente não tinha, a opção da classe. Antigamente era assim, você quer comprar classe econômica, só aparecer para você só as possibilidades da classe econômica que você ia passar para comprar o voo. E aí disse, não coloque só as oportunidades de classe econômica, coloque também primeira classe, classe executiva. O que acontece? Ele disse que só foi essa a modificação que eles fizeram e causou uma renovação de valores e um acréscimo de venda, tanto de venda de executiva quanto de primeira classe, só por conta deles terem colocado as opções na mesma linha da classe econômica. Que às vezes tinha uma diferença de $50, $60 ou $100, mas dependendo do que era que a pessoa estava fazendo e do dia que a pessoa estava, aquele mesmo cara que ia comprar a econômica, que já estava pensando, não, é só uma viagem e tudo. Aí ele olha assim, é o mimimei, né? Não. Rapaz, ganhei esse negocinho esse mês e tal, vou aqui. Aí o cara pagava. A única diferença que eles fizeram foi só colocar a opção para a pessoa fazer essa compra. Olha o tanto de dinheiro que está sendo colocado fora da mesa quando você não dá a opção das pessoas fazerem essas oportunidades de compra. Elas saberem que elas podem ter essa possibilidade. Isso não quer dizer que você vai vender sempre isso, só que o tanto de gente que poderia ter comprado só por saber que a oportunidade estava a favor dela, porque é questão de prioridade. Minha mulher tem uma frase muito interessante que ela sempre usa, que ela não usa que ela não pode comprar alguma coisa. Ela diz, não é minha prioridade. Ela diz, eu posso comprar o que eu quiser. Se for minha prioridade, eu vou dar prioridade para isso e eu vou comprar. Se eu quiser uma Ferrari, eu vou dar prioridade na minha vida para isso e eu vou comprar essa Ferrari. A questão é que não é minha prioridade agora. E no final das contas, se a gente pensar por essa ótica, é justamente isso. As pessoas, os exemplos que foram dados aqui nesse último momento, no finalzinho, é exatamente isso. Essas pessoas dão prioridade para isso.
Então, se eu quero comprar um tênis que é R$ 1.200 e eu moro numa favela em Fortaleza, eu vou comprar, porque para mim é a minha prioridade eu comprar esse tênis de R$ 1.200. Não importa se ele é mais do que o meu aluguel do lugar onde eu moro, de todo o valor das coisas que eu pago para viver no dia a dia da minha vida. Não importa, eu vou dar uma prioridade, eu vou fazer com isso, que isso se torne uma realidade. É a questão de valor agregado que tem para a pessoa na vida dela. Não é você que criou o produto que vai dar esse valor agregado, é ela que vai conceber isso para ela. É a construção de marca, é a visão da marca sobre ela, é a intuição que a pessoa tem sobre você. Isso é construção, né, desse valor, né? E aí você dá essa oportunidade para a pessoa, é ela tornar a prioridade da vida dela. Democratizar as opções para as pessoas. E, gente, aí vem um ponto que eu vou trazer, arrumando por final, que já estamos aqui com quase 2 horas, e é a questão da régua das coisas. Vou trazer 3 exemplos para você. 3 exemplos. Eu tô no quarto agora, mas está na minha mesa, lá embaixo. Eu tenho uma espécie de... Eu vou mandar uma foto para vocês, né? Desculpa a galera que está assistindo, né? Mas vou descrever. Eu uso esse negócio, que eu não sei como é que é o nome, para colocar clips, para colocar borracha, coisas pequenas, miudezas na minha mesa. Ele é se eu não me engano, ou é da Varig ou é da VASP. Ele é de porcelana, ele parece um mini prato. E minha avó me deu, é da VASP, da Varig, que era o recipiente onde ela recebia azeitonas quando ela viajava de avião, era de porcelana. Então, e era tipo assim, eu tenho certeza, por conhecer minha avó, que se existia classe executiva ou não era onde ela ia, onde ela viajava na classe normal. Só que na classe normal, ela viajava para visitar a irmã em São Paulo ou para outro canto, ela comia, então ela recebia talheres de metal, ela recebia prato, ela comia ali um bife com arroz, ela tinha uma refeição. Então isso foi tirado do que a gente entende. Hoje a gente recebe o copo de suco com o biscoitinho balduco, ou um saquinho de peta, porque é o novo normal. E aí aquela refeição que era normal para todo mundo se tornou algo executivo. Trazendo um exemplo mais atual, Uber. Quando o Uber chegou no Brasil, claro, de carros limpos, galera de preto, galera bem vestida, tinha uma balinha, ar-condicionado. Hoje em dia, Uber com ar-condicionado é no VIP, no Black. Hoje você pega o Uber, é de vidro aberto. Aí eu faço exatamente isso que o Diego disse. Muitas vezes aqui em Blumenau está um calor de 34 graus e não tem vento, diferente do Ceará que tem vento, aqui não tem vento, então é abafado. Eu olho, tinha lá, Uber, pedi Uber, eu operei o ombro, não estava podendo dirigir. Aí tinha lá, Uber tradicional, R$18, Uber VIP, 26. Eu digo, vou pagar 26 para ir ar-condicionado comigo, vou pagar. É o que eu comentei com meus pais eles moram em Fortaleza, né? E eles estavam falando, meu filho, eu pego o Uber muito preocupado, porque nada contra, todo mundo tem direito a uma nova chance, a se recolocar no mercado, mas eu fico aflito quando eu vou no Uber e eu vejo que o cara tem uma tornozeleira eletrônica. Fico com medo, fico preocupado. Aí eu digo, não, pai, primeiro de tudo, né, para ele poder estar de tornozeleira eletrônica trabalhando, a Uber fez puxou a ficha do cara, viu que de repente foi uma pena leve, ele por estar solto, alguma coisa que aconteceu que ele já pode estar se ressocializando, tranquilo. Mas caso o senhor tenha medo, pega um Black, porque um Black ele exige um padrão de carro diferente, ele tem todo um critério que provavelmente a pessoa que tem tornozeleira ou uma pessoa que está começando a trabalhar de Uber, ele aluga um carro, que ele aluga um carro mais barato. E para alugar o mais barato, ele também tem que fazer concessões, ele vai usar vidro aberto, ele vai ter algumas coisas em relação ao carro. Então é por isso que você pega muitas vezes ali o Mobi, pega ali um carro mais simples, porque é o carro que é mais prático para ele alugar. Mas se você vai pegar um carro Black, um VIP, que é um carro que só pode ter no máximo 3 anos de uso, tem que ter ar-condicionado, e normalmente a pessoa que tem aquele carro ali é a pessoa que está realmente fazendo ali um freela, um bico, não vive disso. Então é uma saída. Então, tipo, o Uber tornou isso. E por último, outro exemplo que eu tenho, que eu até me indignei, e eu passei por isso hoje, foi caixa de chocolate. Eu comprei uma caixa de chocolate hoje, e quando eu abri, me deparei com 8 chocolates. E eu olhei ali o valor do peso, né? 220 gramas. 220 gramas? Mas a caixa de chocolate é 280 até um tempo desse. Então eu comecei a parar e falei, cara, eu gosto muito da garota. Eu digo,
Antigamente vinha 2 chocolates, vinha 2 batons, um preto e um branco, só veio um. Antigamente o tal do Alô Doçura já não vem mais. O merengue de banana vinha 2, só veio um. O de coco vinha 2, só veio um. O crocante vinha 2, só veio um. Então, tipo assim, eles diminuíram a quantidade de bombons, diminuíram o peso, mas o valor ainda é o mesmo. O nome disso é reduflação. Cara, eu fiquei indignado. Fiquei me sentindo roubado, literalmente. Cara, eu fui roubado. Então, As barras também, né? As barras cada vez o diminuem. tamanho. A composição da massa de cacau e o cacau diminuiu, né? Exato. Aumentaram o Sabor cacau, açúcar. Chocolate é luxo agora. Chocolate, tem vários que agora são sabor chocolate, não é mais chocolate. exatamente, aí foi com isso pra minha irmã. Quando eu falei, não, aí eu fui comprar ovo de Páscoa na Cacau Show, cara, eita, tá rico? Cacau Show, eu digo, não é questão de rico. A questão é que eu compro chocolate. Porque se você vai ver um ovo de Páscoa de uma outra empresa, eles botam lá 80 gramas, mas 80 gramas é porque 40 gramas é o boneco que eles colocaram dentro do ovo. Então, na verdade, você tá comprando 40 gramas de chocolate. É o micro-universo de tudo que a gente falou aqui, isso aí que você tá falando. É a prioridade da pessoa em querer comprar um produto certo, que aí ela vai comprar da Cacau Show por conta disso, porque é chocolate. É a necessidade, as possibilidades de escolha que a pessoa tem, de que ela pode comprar uma coisa que não é mais chocolate, mas é que é mais barato e é o que tem, para poder satisfazer a vontade. É a marca que não está percebendo que seu consumidor tem também a possibilidade de querer um chocolate de verdade premium e não ter essa opção, né? E não fazer isso. Mas a Lacta até tem, que são 60%, 70%, 80% que ela tem, mas que é um valor maior, né? Essa é o micro-universo de tudo que a gente falou. É você visualizar os dados, ver as possibilidades, ver que tem a ânsia do público, ver que tem no mesmo supermercado que vai o cara que compra qualquer doce, tanto faz com a composição, tem um cara que está às vezes até na mesma faixa de salário e tudo que ele, mas que dá prioridade para comprar em tempos mais espaçados o chocolate de verdade, né? Que ele acha que tem a composição mais premium e tudo, que é realmente o produto que ele realmente queria de retorno, né? Ele pode não comprar com a recorrência que a pessoa que compra só um doce qualquer compra, mas ele compra, né? Então, não pode não estar aberto a essas possibilidades. É revoltante. Eu gosto da Caixa pela diversidade, né? Como eu sou bariátrico, então eu não como uma tora de uma vez. Eu boto aqui no Criado do Mundo, e de noite ali, nas 9h30, 10 horas, assistindo um seriado, eu pego 2, como ali. O que durava uma semana, dura 3 dias. 3 horas até. 3 horas, dependendo de como for. Mas, meus queridos, nós estamos aqui batendo nosso recorde de horário. Você vai ter trabalho dobrado para poder editar esse episódio número 19, né? Estamos já de maioridade. Mas ficamos por aqui, né? Conversamos hoje muito sobre o mundo Bunny, né? O conceito do mundo Bunny que substitui o VUCA. Que a gente precisa entender que as marcas, elas não podem ser perfeitas, elas não vão ser ágeis, mas elas precisam se conectar com os seres humanos. E vamos que vamos. Vamos para o nosso momento de recados, dicas e por aí vai, né? Vamos começar pela alfabética. Vamos começar pelo Diego. Diego Costa, o que você anda lendo, vendo, assistindo? Eu assisti um filme muito interessante, uma ficção científica. Good luck, have fun, don't die. Boa sorte, se divirta e não morra. É uma ficção científica o diretor Gore Verbinski, né? Tem o Sam Rockwell, né? Como o pessoal lá com a Joan Temple. É uma ficção científica de viagem no futuro, em que um cara chega num diner, né, numa lanchonete, e diz que o mundo vai acabar e seleciona as pessoas que vão com ele para tentar fazer com que esse mundo não acabe. E aí ele vai lutar contra um grande mal que está acontecendo no mundo, uma inteligência artificial aí, e é uma jornada intercambiável de realidades paralelas e possibilidades que você vai entrando na onda querendo que tudo dê certo, e tem reviravoltas aí até o último segundo do filme. Então, achei muito bacana. É um estilo de filme que eu gosto muito, tem muita ironia, muita concepção do que a gente está vivendo hoje, muito futurismo do que pode ser o nosso presente daqui a pouco, de realidades paralelas, de coisas que acontecem, de
de a gente ficar conectado demais aos nossos aparelhos. Tem de tudo. Tem de adolescente andando em bando para matar professor, a gatinhos transmutados com mais de 10 metros de altura. Então, grande sopa de loucuras que dá um divertimentozinho e faz a gente ainda pensar um pouco sobre o nosso futuro e para onde é que a gente está caminhando nesse caldeirão de tecnologia e de avanços que a gente não tem mais como controlar. Bom, eu tenho duas dicas bem legais, assim, minha opinião, claro. É um quadrinho, né, que é uma série chamada Lazarus. Ela é escrita pelo Greg Rucka e desenhada pelo artista Michael Lark, né? É uma história que já tá no... Pelo menos ainda vou ler o volume 8, né, em inglês, porque aqui no Brasil só saiu até o sexto volume. E é a história de um futuro, né? Um futuro distópico, né? Bem interessante, porque reflete um pouco assim das possibilidades do nosso próprio mundo, né? Porque nesse mundo de Lazarus, o mundo é controlado por grandes famílias, sabe? O mundo foi dividido entre essas grandes famílias, né? Que as pessoas são divididas assim, né? Tem a família, né? Que são as pessoas que pertencem à família mesmo, né? Que os parentes, etc. Tem os servos, né? Que são as pessoas que, como o nome diz, servem, né? Essas famílias. E o restante que não tá na folha de pagamento deles, né, são os refugos, né? Literalmente refúgio mesmo. Que é a maioria das pessoas, né? Aí você fica pensando assim, se é mais ou menos por aí que nós estamos caminhando, né? Com o fim talvez o possível fim do Estado, né? Do Estado-nação e o surgimento dessas grandes empresas tecnológicas que comandando, sendo maiores do que o próprio Estado, né? Pode ser uma possibilidade, né? É bem legal esse quadrinho, muito bom. Bem desenhado pra caramba, porque o Michael Lark também desenhou uma série muito... O Michael Lark e os dois, né? Ele é outra série muito boa que eu também recomendo, chamada Gotham Central, que é da DC Comics, né? Que mostra os policiais que trabalham em Gotham City, né? A sombra do Batman, né? Que o Batman é apenas periférico na história, entendeu? É sobre esses policiais, né? Aí tem o turno da manhã e o turno da noite. Bem interessante também. Essa é a minha dica primeira. A segunda dica é um livro que eu tô lendo, do Steven Pinker, chamado O Novo Iluminismo, né? Que é um livro que defende, né? Que não é ainda, não. É um tijolo, né? Que ele fala que é muito interessante, que é uma coisa que eu também tô repensando, né, assim, sobre o mundo, o universo, que a gente tem que deixar de lado essa coisa mais esotérica, religiosa, e passar a ter pensamentos mais humanísticos, mais voltados para a razão, né? O que os ideais iluministas, né, cada vez estão sendo mais exigidos atualmente do que no passado, né? Vide essas estupidezes, né? Essas estupidezes que nós estamos passando de brigas entre briga por candidato, essa falta de raciocínio das pessoas com relação à política, né? Talvez essa volta ao homem pensar como ser principal de tudo seja mais interessante do que acreditar numa força maior, né? Que ainda domina muito ainda as nossas relações, né? É bem interessante esse livro, né? Estou começando agora, né? Mas tá uma leitura bem agradável, né? Do Steven Pinker, O Novo Iluminismo. Essas são as minhas duas dicas. Primeiramente, foi uma série que eu assisti na Apple TV, que eu achei muito boa, chamada O Silo, e eu caí na besteira de ver a abertura do seriado, e na abertura tinha a bendita frase baseada na trilogia de livros do fulano. Então foi o suficiente para poder procurar a porcaria do livro do cara. E foi muito bom. Por quê? Porque na Apple TV são 3 temporadas, e a grata surpresa, eu fiquei com medo do seguinte, eu vi o seriado todo, vi 3 temporadas. Então, cara, já sei como é que é os livros, né? Fiquei naquela, já sei como é que termina, né? Já tomei o spoiler. Só que não. As 3 temporadas, elas estão contidas dentro do primeiro livro, que tem o mesmo nome do seriado, chamado O Silo. E agora eu iniciei a segunda temporada. E a segunda temporada, iniciei o segundo livro, chamado Ordem, e o terceiro livro chama-se Legado. Então, já não estou mais na zona de spoiler, já saí, porque o primeiro livro, como eu disse, são as 3 temporadas que já estão disponíveis na Apple TV, né? Então a Apple TV está produzindo uma 4ª temporada, e pelo que anda da carruagem, vai ser baseado no segundo livro. Você dá spoiler, né? Diferente, né? Você dá o spoiler, né? Agora agora tá na minha mão o poder da história. Então é muito bom por causa desse sentido, né? A história, basicamente, para quem não assistiu ou não leu ainda, a primeira temporada, né, as 3 primeiras temporadas se baseiam dentro do silo, onde a sociedade vive, né? A Terra
a gente não tem muita noção do que aconteceu com ela, mas as pessoas moram em silos. Então, o seriado narra a sociedade dentro desse silo. É um pouco do que acontece naquele Expresso da Manhã. Né? Tipo assim, a sociedade que é baseada em vagões, no silo é baseada por andares. Né? Dependendo do andar que você esteja morando, é uma fatia da sociedade, né? Uma sociedade que vive em pirâmide, né? No topo estão as pessoas mais abastadas e lá embaixo está realmente o que sustenta tudo. É bem interessante, né? Tem seriados parecidos. Fallout parece um pouco, mas Fallout, por ser de gamer, ele traz uma perspectiva mais videogame, mais monstro. Esse não, esse está muito mais dentro do aspecto societário mesmo, né? Como é que a sociedade se divide? Existe um segredo. Esse segredo ele tá para poder nos poupar ou para nos proteger ou para nos manter reféns. Então tem um pouco disso, né, sobre essa sociedade, né, um pouco de conspiração nesse sentido. E é bem interessante. Minha dica é realmente vejam o seriado, mas leiam um livro. De filme, não tive boas surpresas. Assisti um filme que a Amazon, assim como a maioria desses streams, tem o poder de nos enganar com um trailer muito bacana, mas quando você vai ver é mais do mesmo, que é aquele velho, assim, filmes da Amazon e da Netflix, né? Sede de vingança, soluço de vingança, morre de fome de vingança. Então eles usam a mesma palavra de 10 formas diferentes, onde tem um cara careca e barbudo, e onde tem muitos tiros e a pessoa cortando o braço da outra, enfim, é mais do mesmo. E história que é bom não tem nada, né? Então é basicamente, eu acho que o roteiro de A. Então basicamente é isso. Eu indico os livros. Vão para os livros, que é a melhor solução. E meus queridos, é isso. Prazerzão estar com vocês. Se você viu esse episódio até o final, peço que você avalie, dê seu like, curta, compartilhe e troque, né? Mande mensagens. A gente gostaria de trocar com vocês também, pegar opiniões favoráveis ou divergentes, porque pra gente não tem diferença. Acho que a gente cresce no diálogo, não só com os mesmos que pensam como nós, mas com pensamentos diferentes que a gente cresce também. E por mim é isso, meus queridos. Um prazer também estar com essa banca. Diego, Silvio, infelizmente John não esteve presente. Esperamos que esteja no próximo. E fica aqui o nosso adeus, meus queridos, se despeçam. E boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite.